Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Você olhou ali, nossa, quem é essa mulher bonita? É a presidente da Croácia mesmo. Tem uma entrevista com ela do Fernando Gavini, que nós vamos mostrar aqui no Mesa Redonda. Sensacional, né? A Gazeta, a estratégia, a Gazeta sensacional na Croácia, mostrando coisas do futebol e falando com a presidente que chamou a atenção durante a Copa do Mundo. Internacional, outra vez líder do campeonato, mas o São Paulo ganhou, o Flamengo ganhou e no Clássico deu Palmeiras, que está muito vivo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Ok, de volta com Mesa Redonda Futebol Debate. O Internacional é líder do Campeonato Brasileiro, mas o São Paulo está junto. E o Palmeiras, 3 pontos atrás, subindo muito o time do Palmeiras. Boa noite, Michele Janela. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite aos nossos telespectadores do Mesa Redonda Futebol Debate. E hoje tem presente para corintiano e para palmeirense. Você que mandar um WhatsApp mostrando que está assistindo Mesa Redonda com a sua foto, seu vídeo também, com perguntas para os nossos convidados, no telefone 11 99799, qual que é o número aí, João Batista? Esqueci que eu estava de férias. 994791633, 994791633. Manda aí sua foto, manda seu vídeo, manda sua pergunta. E hoje eu tenho 2 presentes. Olha só, eu tenho uma camisa do Corinthians, do Sócrates, né? Uma camisa do Sócrates, acompanhada deste livro legal, ó, Treinador de Futebol, Herói ou Vilão, do professor José de Souza Teixeira. Trago para os corintianos, né, ficarem contentes. E para o palmeirense tem uma camisa também especial aí, alusiva ao Palmeiras Verdão. Olha que linda, muito bacana. Verdão e amarelo, é isso? Então, do Palmeiras, tá bom? Então tem esses 2 presentes, 2 pessoas vão ganhar esse presentão aí do Mesa Redonda. E tem a nossa enquete que você pode participar também no site gazetesportiva.com. A pergunta é a seguinte: Jair Ventura vai dar jeito no Corinthians? Sim ou não? Polêmico, hein? Legal. O livro do professor Teixeira, um livro em memória, ele morreu há pouco tempo, infelizmente, mas ele escreveu esse livro, a família publicou e é muito legal, vale muito a pena, histórias maravilhosas, dirigiu os grandes times do Brasil, né? Foi preparador físico de um nível muito elevado, bem bacana. Obrigado à família do professor Teixeira que mandou aqui pra gente. Boa noite, doutor Joaquim Grava, tudo bem? Tudo bem, Flávio, boa noite, obrigado pelo convite. Muito obrigado. Treinador Sérgio Soares com a gente, boa noite, tudo bem? Boa noite, Flávio, um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Bacana, Vanderlei Nogueira, boa noite, Miller, boa noite. Flávio. O Garrafa estava no estádio e está aqui com a gente porque o Vampeta não suportou a dor da derrota. O Vampeta está no estado lastimado. Lastimado. Com um monte... Vanderlei, não está com um monte de remédio na mão? Um monte de remédio, então, afônico, não sei está... o que Não, detonado. Celular desligado. Detonado. Caidão. A nossa solidariedade ao Vampeta. Pô, perde do São Paulo, canta hino. Perde do Palmeiras, ai que faz ele cantar do Palmeiras, ele ó, mas semana que vem estará conosco na boa, e o Garrafa está aqui, vai falar muita coisa que estava no estádio, chegou agora há pouco do estádio. Aliás, vamos ver como é que estava o ambiente lá no lindo campo do Palmeiras. Os duelos entre Corinthians e Palmeiras foram quentes em 2018. Primeiro, Felipe Melo e Cleison se estranharam. O clima esquenta, é Corinthians e Palmeiras, o Felipe Melo também chega. Depois teve pênalti marcado e anulado. Declarações polêmicas. O Palmeiras é muito maior do que um paulistinha. A torcida do Palmeiras ainda não engoliu essa história. Nós estamos na Libertadores, estamos aí no Brasileiro e na Copa do Brasil. Tem muita coisa pra frente, não adianta brigar por pouca coisa. E a Federação Paulista, esquece a Federação Paulista, deixa pra eles lá o paulistinha. Tomara que eles tenham esse sentimento realmente que o Palmeiras foi prejudicado e consigam levar para dentro de campo, para a gente consiga a vitória, que é muito importante para nós. Você ainda não conseguiu engolir aquilo que aconteceu aqui? Cara, eu tava aqui, paguei caro no ingresso, foi difícil, não consegui engolir. Por mais que hoje eu concorde que talvez não tenha sido pênalti, mas o jeito que foi levada a situação não foi certo, entendeu? Paulista? Tô pensando brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Trinca. Paulistinha. De lá para cá, muita coisa mudou. Roger saiu e Felipão voltou ao Verdão. O técnico, aliás, tinha um mistério. Ia de time titular ou alternativo? Mas não vai ser eu que vou revelar aqui, mas vai ser um jogo muito difícil, mas estamos em casa, acompanhando a nossa torcida, pretendemos colocar nosso índice de jogo e fazer o nosso melhor. No amontoado de repórteres, a dúvida é desfeita. Reserva nada. E de quebra, Felipão coloca o Pitbull em campo. Vai bater o pênalti, vai bater falta, vai bater tudo, velho.
O time B do Palmeiras ainda é mais forte que o Corinthians, né? Tá, é um misto reforçado, né? Dá pra ganhar, se Deus quiser, 2-0 Palmeiras. No lado corintiano, o Cleison fica no banco, na estreia do técnico Jair Ventura. Não dá para falar de avaliação em 2 dias, né? Seria muito injusto da minha parte avaliar e comparar um profissional do outro, não dá, a gente tem que falar do que nós vimos, e o que nós vimos foi muito positivo, expectativa boa. Só muito pouco tempo, né? Mas o jeito de jogar muda. O Jair Ventura é um ótimo treinador. Vamos tentar pedir o que ele fez no treino para a gente ir por dentro do jogo. É um duelo com quase 100 anos de história e 126 vitórias para cada lado. Com o time reserva ou titular, a rivalidade permanece a mesma. Perdeu, ganhou, quero ganhar hoje. Eu tô aqui hoje, quero ganhar hoje. Eles estão numa crise aí, eu acho que hoje Palmeiras vai levar e vai levar fácil 3-1. Hoje o Palmeiras vai destruir. E cuidado, segunda divisão pinta por aí, hein? Chupa, Gambá! Doutor Joaquim Grava, como foi colocado aí, com 2 dias de trabalho, é impossível imaginar qualquer coisa de qualquer treinador de futebol, né? Não, com certeza, né? O Miller que está aqui, o Sérgio, treinador também, é impossível. 2 dias dá para você conhecer as pessoas, né? A comissão técnica, os jogadores, conhecer pessoalmente, né? Mas profissionalmente é muito difícil. E, inclusive, mudança de estilo, mudança de convivência, é impossível. Até de cidade, né? Ô Sérgio, conta pra gente, você que é treinador, que já deve ter pegado esse tipo de situação várias vezes, que o Brasil é uma várzea, né? Uma esculhambação. Então imagino que você já pegou esse tipo de situação, mas é complicado, né? O que você fala pro jogador? Não, realmente é difícil, né, Flávio? Você chegar numa quinta-feira para dirigir um jogo tão importante como é o clássico Palmeiras e Corinthians, né? Não tem o que você aplicar em termos táticos, né, e estratégia. Até deu para perceber assim que a estratégia do Jair foi segurar o Palmeiras no primeiro tempo, ficar mais fechadinho. Eu acho que foi isso que ele tentou passar. Mas quem trabalhou mais foi a comissão permanente. O próprio Jair mesmo, ele ficou na beira do campo tentando orientar, porque não dá para se fazer nada, não dá para se aplicar, né? Foi como o doutor falou, você acaba conhecendo melhor os atletas. Dali, quem trabalhou com ele no Corinthians só foi o Roger no Botafogo, que é um jogador que ele conhece bem, né? Realmente não dá para você fazer absolutamente nada e não dá para botar nada na conta do Jair para esse jogo de hoje. O que você precisa conhecer do jogador, assim? Quando você fala conhecer, claro que ele sabe como cada um joga, todo mundo sabe característica de todo mundo. O que é o detalhe que o treinador precisa para personalidade, enfim, o que... Eu acredito que é mais a personalidade do atleta, né? Porque a gente conhece de jogar contra, você vê características... Até você canhoto, né? Joga no meio, lógico, joga perto, agora a personalidade do atleta você conhece no dia a dia, para ele poder, de repente, atender aquilo que você quer explorar e de repente ele não tem a personalidade para fazer, né? Então esse dia a dia é que dá para você ter esse conhecimento por parte do atleta e não é em 2 dias que você consegue isso. Claro. Miller, você já chegou a pegar a situação dessa? Treinador com 2 dias chegar e ter que botar o time para jogar? Boa noite, Flavito. Não, graças a Deus não tive essa tristeza, não. Sem dúvida nenhuma, é bem difícil para um treinador tentar implantar os seus métodos de trabalho em 2 dias, né? Nem o Vanderlei Luxemburgo, que a gente gosta muito, faria uma coisa dessas, né? Então a gente tem que dar tempo ao Jair, é bem verdade isso, só que a gente tem que saber também que o time do Corinthians é fraco, tecnicamente, né? Quando você joga com o atacante lá na frente parado, como o Roger, você tem que ter 2 jogadores de lado, os 2 têm que ser velozes, e o meio-campo tem que chegar com velocidade também, como joga o São Paulo. São Paulo tem 2 jogadores de lado, né? Que são rápidos. Por isso que tem um meia inteligente que faz a bola correr. O Corinthians não tem isso. E se não tem isso, fica só tocando bola de lado, para o adversário é muito mais fácil. Natural a vitória do Palmeiras em cima disso tudo, Vanderlei? Boa noite. Olha, é natural. Era o favorito, né? Todo mundo ouvido colocou um placar maior, 3-1, 3-0, essa coisa toda. Foi 1-0 só. Aliás, 1-0 é o placar mais comum ao longo de 101 anos. Esse clássico tem 101 anos, mais de um século. E o resultado mais comum é exatamente 1-0. 63 vezes. 63 jogos terminaram 1-0. E enquanto estava 0-0, eu estava dando uma olhadinha nos números, né?
o empate 0-0 foi o resultado que apontou o menor número de vezes, só 32 vezes ao longo de um século. Bom, deu o melhor, jogou melhor o tempo todo o Palmeiras, tem um elenco forte, e esse discursinho de que sabe, o importante é Libertadores, importante é isso, importante é aquilo, vamos colocar time misto. Na hora que a coisa apertou, Filipão foi expulso, nego chutou o pau da bandeira, teve fumaça, banco de um lado, banco de outro, um estufando o peito para o outro. É jogo extremamente importante, a rivalidade vale, e para o torcedor do Palmeiras, vencer o arquirrival Corinthians tem um peso todo especial. E, claro, se fosse o oposto, da mesma maneira, o corintiano estaria soltando rojões. Mas está triste, porque o Jair Ventura não tem tempo, acabou de chegar, mas também não tem tempo, o relógio não vai parar. Já estamos na 24ª rodada, o Corinthians, nesse momento, é o pior dos paulistas, o Santos passou pelo Corinthians. Passou, né? Passou com a vitória do Santos, passou, na classificação passou. Então o Corinthians precisa realmente resolver o problema dele. E com rapidez. E o Jair sabe que não tem tempo. Por isso que ele tem um jogo fácil quarta-feira, contra o Flamengo, pela Copa do Brasil. Que o Flamengo também está apertado. E como você disse, é em Flamengo, né? Em Flamengo. Em Flamengo. Então é um problema para o Corinthians. Ele precisa realmente se ajeitar. Olha, a torcida tem paciência no primeiro jogo, no segundo jogo, no terceiro já vão querer que o time mostre que sentiu o dedo do professor. Meu caro Osmar Garrafa, Palmeiras comemorou pra caramba, e foi uma muvuca no final do jogo. Negócio impressionante, né? Boa noite, Flávio. Foi um Corinthians e Palmeiras. Não foi, como disse o Vanderlei, apenas 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Essa história de time reserva, o Filipão anunciava, mas teve aquele sabor. A gente que teve no Allianz Parque sentiu isso, era um sabor de rivalidade, e é sempre assim, Corinthians e Palmeiras. E claro, né, que fica toda a preocupação do que pode acontecer daqui para frente com o Corinthians. Mas já hoje, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, lá no vestiário, depois da partida, e eu concordo com o que disse o Miller, o Serginho aqui a respeito do Dr. Joaquim Grava, a respeito do técnico, muito pouco pôde fazer o Jair, mas o Cássio deu uma declaração importante depois da partida, dizendo: foi um time mais organizado. Porque o Cássio, na época do Loz aqui, nessa passagem do Loz, sofreu demais. Vide aquele jogo contra o Colo-Colo em Santiago do Chile, o que apanhou o Corinthians, o que trabalhou o Cássio. A gente nunca viu o Cássio nos últimos jogos trabalhar tanto, e nas mãos do Loz o Corinthians sofria muito. E o Cássio hoje não mediu palavras não, na zona mista ele falou, o Corinthians foi mais organizado, pouco tempo para trabalhar, mas foi um time que pelo menos procurou marcar. E sofreu um gol do Daverson, daqui a pouco informação do Daverson, se está na súmula ou não, se será julgado ou não, o tribunal que você gosta muito pode entrar, tem muita coisa, o clássico foi apimentadíssimo, Flávio. Por falar em tribunal, aquela história de julgar a decisão morreu, né? Tribunal engaveta fácil. Todo esquema, eu falo assim, tribunal é todo esquema. Eles entram com tudo no esquema. A gente já sabe antes o que vai acontecer. É tudo esquema. Ó, engaveta, eles engavetam. Condena esse, absolve esse. É tudo esquema. Eles combinam antes. E o julgamento é aquela papagaiada. Se tiver muita gente, eles fazem mais H. Se não tiver, eles fazem... Mas é tudo esquema. Não tem julgamento. Não existe isso. Não precisa nada. Você colocar uma cadeira e um cone, com todo respeito, tenho grandes amigos que trabalham na justiça esportiva. Mas não muda nada, porque os caras que estão lá, os auditores, eles estão lá porque querem aparecer e tal. Então, eles jogam o jogo, eles vão de acordo com o vento, né? Enfim, vamos ver como é que foi a bola rolando. Autoriza Jean-Pierre Gonçalves Lima. E não é mais um jogo pelo Brasileirão que vale 3 pontos. É um Palmeiras e Corinthians na Gazeta para você. Jadson com a sobra. Jadson se livrou do primeiro, do segundo, a batida. Bateu curtinho, Dudu. Lucas Lima, jogadinha ensaiada. Lucas Lima para dentro da área, se jogou, ficou pedindo pênalti. Lucas Lima vai à loucura, ó. E vai receber cartão amarelo, Lucas Lima. Lateral com Marcos Rocha é sempre um cruzamento. Aí, ó, para dentro da área. Henrique subiu, tirou para o alto. Henrique despacha. Lucas Lima. Daverson ajeitou. Quem fica com a sobra é Johan, bateu cruzado. A bola foi linha de fundo, tiro cruzado do Johan. Abelaro, o Corinthians toca a bola, Douglas perdeu, olha o Johan, a batida. Era o
Daverson com a sobra. Na falha do Douglas, deu de presente pro Daverson. Agora levou e levou perigo. Olha que cochilo. Vitor Luiz. Dudu com liberdade. Pedrinho vai encurtar. Mantuan também. Cruzamento para dentro da área. Daverson de cabeça. Ela passou perto. Lucas Lima, Dudu balançou o corpo, pode bater, buscou espaço. Cássio foi lá e fez a defesa, não deu rebote. O Daverson já estava na sobra, foi bem o Cássio. Tem liberdade o Pedrinho, o Corinthians consegue chegar um pouco. Olha o Romero, Roger, a batida, estava pedindo o Roger. Olha o que o Jadson fez, hein? O Roger estava caminhando para dentro da área, o Jadson arriscou, mas sem nenhum perigo. Marcos Rocha, lá pra dentro, passou pelo Daverson, gol! Gol do Palmeiras! Daverson na rede! Cruzamento do Marcos Rocha, rasteiro, se antecipou o Daverson, deu um toque sutil, matou o Cássio. Daverson, agora Palmeiras 1, Corinthians 0. Bateu rápido, hein? Dudu correu, bateu Cássio. Aí o Jadson para fazer o levantamento, bola para dentro da área, o toque de cabeça do Henrique, ela passa perto, vai a linha de fundo. Vitor Luiz. Gabriel se complicou, sobra do Dudu, vai pra dentro da área pra bater, Dudu passou por todo mundo, bateu na trave! Cássio tira dali, a bola não entrou, Moisés, bola explodiu no travessão, Vitor Luiz, insiste o Palmeiras, saiu Cássio pra fazer a defesa. O Dudu levou toda a defesa do Corinthians, meteu uma paulada, ela explodiu no travessão, mas não entrou segundo a arbitragem. Olha pra você de novo. Quase o Palmeiras dá, hein? Tira Léo Santos. Marcos Rocha, Cleison aperta. Bola recuada. Olha só o Everton. Se complicou ali o Palmeiras. Moisés. Houve o corte do Gabriel, a sobra do William. William passou com tranquilidade pelo Gabriel. No cruzamento, olha o Dudu, olha o gol, não! Tira Henrique, que jogada do William. Pra cima do Gabriel, ele deitou e rolou, hein? Léo Santos. Não há tempo pra mais nada. Apita Jean-Pierre Lima. E esse Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, terminou com vitória do Palmeiras. Aqui, Palmeiras 1, Corinthians 0. Ô Miller, em algum momento você acha que o Palmeiras foi ameaçado? Então, eu estava falando com o Sérgio agora. O goleiro do Everton, o goleiro do Palmeiras, eu acho que ele vai usar essa mesma camisa no próximo jogo, porque ele não sujou o material. O Corinthians não fez uma jogada. Quer dizer, um time que num clássico não cria uma oportunidade de gol, não leva perigo ao adversário. O Palmeiras não fez uma grande partida no primeiro tempo, mas no segundo o Dudu apareceu, ele fez as melhores jogadas individuais do time, e no segundo tempo o William, que entrou no decorrer do segundo tempo, é um bom jogador que tem que ser titular do Palmeiras. Então acho que o Corinthians não fez nada e o Palmeiras, o pouco que fez, foi suficiente para vencer. Jogar desse jeito, com o atacante lá na frente, e não levar perigo ao adversário, um time como o Corinthians, a história que tem... Então, só para ilustrar, Flávio, o que disse o Miller, o Corinthians deu 4 chutes a gol, mas foram chutes errados. 4 chutes a gols em toda a partida contra 13 do Palmeiras. Então, o sistema, pelo que a gente vê, ele repetiu o que estava sendo feito, né, Sérgio? Que é o natural. Você tem que manter para depois você colocar suas ideias, que não fogem muito disso. O Jair veio porque ele, em tese, tem as ideias do Corinthians. Mais ou menos por aí, né? Até uma coisa rara, normalmente eles trocam tudo. Tá no sistema, troca por outro, o Corinthians pelo menos manteve essa linha de coerência. É verdade, ele trouxe um treinador que tem como característica a contenção, né? Que é como o Corinthians joga, se defende e sai. Só que hoje o Corinthians não tinha velocidade, não tinha profundidade para poder esticar essa bola, sair com mais velocidade.
né? Então, dentro do que o Corinthians vinha apresentando, que é um time de consistência defensiva e transição, o Jair cabe muito bem. O Miller, nós estávamos conversando aqui, eu acho que o Jair cabe bem no Corinthians, pela característica do Jair, que é um treinador que marca, que compacta suas linhas e sai com a transição forte, né? E hoje procurou fazer isso, só que não tinha a transição. O primeiro tempo o Palmeiras tinha posse de bola, mas não tinha infiltração, e o Corinthians com a compactação segurou bem. Já para o segundo tempo o Palmeiras conseguiu trabalhar melhor, abriu o Dudu pelo lado esquerdo e teve profundidade, e aí conseguiu complicar o time do Corinthians. A entrada do Willian, a entrada do Moisés, sair no volante e tem mais um volante que faz um meia volante que faz essa transição, o Palmeiras conseguiu ser superior e entrar entre as linhas do Corinthians. Então o Jair vai ter trabalho nesse sentido. É bem verdade isso, Flávio, que você pode ver que no gol do Palmeiras, eu comentava aqui com o Garrafa, com o Dr. Joaquim, com todo mundo aqui, o lateral está de frente para o lance. Então ele é privilegiado, ele está vendo tudo. Se o Pedrinho não acompanhou o lateral, eu vou encurtar o espaço do lateral do adversário para ele não deixar ele pensar. Você pode ver que o Avelar, o lateral esquerdo, ele ficou esperando para ver o que o Marcos Rocha ia fazer, a jogada que ele ia fazer. Sim. O Marcos Rocha fez uma jogada simples, tocou por entre as pernas do Avelar e achou o seu companheiro lá, sozinho, o Daverson. Pode ver, ó. Ele ficou esperando, não encurta o espaço, que aí ele não deixava ele cruzar. Deixou toda a decisão pro Marcos. É a mesma coisa na frente, né? A gente falava assim, olha, o fulano de tal cabeceia bem, acredita que sempre ele vai ganhar, então passa. Não fica esperando atrás. A mesma coisa serve para defesa. Olha, eu vou acreditar que o Pedrinho, meu companheiro, não vai acompanhar o lateral, então eu vou cortar o espaço para não deixar ele pensar. Ele deixou ele pensar, saiu o gol sim. Doutor Joaquim, um momento difícil do Corinthians. Nos últimos tempos o Corinthians tem vencido bastante, mas esse ano está com dificuldade, né? Teve dificuldade porque houve muita mudança, né, Flávio? E mudança durante a competição. Então fica difícil de você recompor durante uma competição. Porque o futebol mudou muito, né? O futebol, nos últimos anos aí, ele não é mais totalmente técnico, né? Depende de uma série de coisas, né? Você depende hoje de uma retaguarda muito grande. Não é que nem antigamente, que às vezes a gente comenta futebol achando que era antigamente. Mas era o treinador, o médico, era o massagista e o preparador físico. Não tem mais ninguém. O treinador chegava na quinta, conversava com o médico. Eu tive muitas trocas de treinador que chegaram na sexta e ganharam o clássico no domingo. Antigamente era até uma coisa interessante, era moda. O time estava perdendo. Por baixo, né, doutor? Vamos trocar o treinador que a gente ganha. Então o treinador vinha, dava aquela coisa... Injeção de ânimo. Os portugueses chamam de chicotada psicológica. É isso aí. E aí, só que hoje é muito diferente, né? Mas tinha jogador, né, doutor? Tinha jogador. Tinha jogador, pô. É muito diferente. Hoje você não tem jogador, tá? Que possa ir lá e resolver o seu problema. Daí o Sérgio. Então você tem que trabalhar em cima daquilo. Trabalhar em cima do jogo. E às vezes você trabalha até mais sobre o adversário do que com o seu próprio time. Sim. E para isso você depende daquela retaguarda que está lá. Então é o cara que fica vendo o jogo, é o cara que fez esquema, na lista de desempenho, é o cara que filma, é outro que vai. O treinador hoje, quando ele chega, ele até se assusta de tanta gente que tem do lado ali, nos times grandes. Então, até decorar o nome do povo. Difícil. Oi? Até decorar o nome do povo, hein, doutor? E outra coisa também, né? É muita opinião. Por exemplo, um vai lá e fala, outro vai lá e fala. E cada um tem a sua opinião. E sem saber onde pode pisar. Aonde eu posso pisar nesse terreno novo, não é? É isso aí. Até então, se adaptar. Mudou muito. E também tem aquele... Hoje não cabe mais o treinador chegar num clube. Eu já peguei treinador assim. Pô, essa geladeira não pode ficar aqui no vestiário, tem que ficar... Geladeira? Geladeira. Que Oswaldo Brandão. É superstição, cismou, né? com uma geladeira que ali não... Quem que era? Brandão. Oswaldo Brandão. Aqui essa geladeira não pode ficar aqui, tem que ficar desse lado aqui. Chegava preparador físico, Flávio. Tive vários preparadores físicos. Vários. Chegava... O São Paulo não, porque ele sempre teve um preparador físico de longo tempo. Saía de preparador físico, ia embora. Aí vinha o outro.
Ele queria mudar toda a sala de musculação. Isso aqui não serve, isso aqui não serve, isso aqui vai para lá, isso aqui vai para lá. Eu acho que a esteira era assim, eu quero isso. Era uma coisa... Inclusive, recentemente, eu tive um caso desse. Em 2012, cheguei lá, estava mudando toda a sala de musculação. A sala de musculação foi feita por engenheiros, por pessoas que entendiam da sala de musculação, aparelhagem. Estava mudando, essa esteira não pode ficar, tem que ficar lá. Mas qual o problema? Qual a diferença de você correr numa esteira aqui e correr numa esteira ali? Aí eu cheguei para ele e falei, vem aqui, filho, te respeito, você é um grande preparador físico, eu sou até um idoso atualmente para vocês, né? Mas quando eu vou operar no Einstein, eu não peço para trocar a mesa de cirurgia. Quando eu vou operar, é porque você fala, troca, senão eu não estou bem, o doente levante. Eu não opero com a mesa assim, pô. Tem que operar com a mesa assim. Filho, não vai mudar nada. Vamos continuar desse jeito. Então hoje é dificílimo para o treinador quando ele chega. Talvez é por isso que o Abel só pega o time no início da temporada, né? E com razão. E aí os gestores precisam entender que se você trocar o técnico, você está andando para trás com tudo isso aí. Não, mas não era o Corinthians, veja bem. Desde que o Andrés assumiu a presidência, né, é perfil do Corinthians hoje não trocar treinador. Você vê, existiram treinadores de longo prazo. É que, infelizmente, né, a continuidade do Loss parece-me que não estava tendo uma sequência boa. Então, foi uma obrigação trocar agora. E todo mundo sabe, o Andrés tem consciência, o Duílio e o Alessandro, que trocar treinador nessa hora é uma... Então, começa do zero. Começa do zero. O Sérgio falou, você não vai poder cobrar. Nem conhece as pessoas. Mas a pressão era muito forte. Mas aí, ou o cara tem convicção ou não tem. Não, mas aí, você sabe que eu não aplaudo a gestão dos dirigentes que estão por aí. Mas, nesse caso específico, era a pressão muito forte da torcida, pressão de conselheiros, pressão de torcida organizada. E essa declaração do Cássio hoje, que o nosso querido Garrafo acabou de dizer aqui, de que, olha, perdemos, mas o time é mais ajeitado, deve ter deixado o Loss felicíssimo. Não, e inclusive a gente viu que quase não teve burdoada lá. Então, né? É só bate na trave, volta e pega e toma gol. Bom, nós vamos ver, teve 2 pênaltis que não foram marcados. Isso que estava ajeitado. Se não tivesse ajeitado, então, nossa senhora. Que ele viu o time mais organizado agora. Deu pra ver. Isso aí. Nota-se. Então a diretoria do Corinthians realmente segurou o Loss, na minha opinião, na função. Parece que ele vai continuar trabalhando lá. Sim. Tudo certo, mas mais do que eu imaginei que conseguiria segurar. Sinceramente. Acho que a substituição, pela pressão sofrida, e os dirigentes de todos os clubes são muito sensíveis a esse tipo de cornetagem. Por isso que o futebol brasileiro está Eu imaginei que o Corinthians prometeu que ficaria até o final. Olha, até o final. Conselheiro. Até o final. E será que vai manter mesmo isso? Olha, olha o que você citou. Conselheiro, torcida uniformizada, isso não presta para nada, não serve para nada. Conselheiro não serve para nada, torcida uniformizada não presta para nada, não serve para nada. Tranqueira, as tranqueiras do futebol, não serve para nada. Você vai atrás disso, é complicado. Sabe, não anda. E todos fazem. Nós tivemos 24, 25 técnicos. Aí não vai mesmo. Você vai atrás disso, não dá. E a informação, Flávio, é que o Loss perdeu o vestiário. Né? O Andrés, o doutor disse, todo mundo sabe, o Corinthians tem essa ideia de manter a comissão. O Carille foi muito feliz. O Loss pagou por ter um parâmetro que se chama Fábio Carille, coisa que o Carille não teve. Mas os resultados aconteceram. O Loss tinha esse parâmetro, ou seja, primeiro clássico do Loss, ele perde. Com o Carille ganhou o primeiro clássico. Então já tinha essa cobrança. Nossa. E aí teve um jogo, 2 jogos para trás, o Romero foi substituído, o clima já não estava legal. E o Andrés e a diretoria sentiram que tinha perdido o vestiário e que era o momento de trocar. E até a diretoria disse na saída do Loss que antecipou etapas com ele, Flávio. Houve isso com o Carille também. Sim. Lembra? Ele saiu, aí veio o Cristóvão, Osvaldo e depois voltaram. Então,
Bom, enfim. Mas, Flávio, com o Carille, não teve essa questão de falar que o Fábio perdeu o vestiário, né? Eu vejo diferente do Loz nesse sentido, porque o Loz, se é isso que o Garrafa falou que ele perdeu o vestiário, ele está voltando para auxiliar. Como que se ele perdeu o vestiário, amanhã depois ele pode voltar a ser treinador se ele perdeu o vestiário? Se isso foi o que aconteceu. Né? Então é diferente do Fábio. O Fábio saiu por uma outra situação, porque entendia que o Fábio, no momento, não era para o Fábio ser o treinador naquela época. Aí trouxe o Oswaldo, trouxe o Cristóvão. 2, 3 meses depois ele voltou. Sim. Então depois, na virada, o Fábio assumiu como treinador, mas não teve esse desgaste. Ele não teve esse desgaste se é de vestiário. Porque eu entendo. O que é perder vestiário? Eu também queria saber o que é perder vestiário. Né? Você tem um ou outro jogador que você não vai agradar. Time grande é pior ainda. Time grande você não vai agradar todo mundo quer jogar. E se o treinador não tem a bagagem que precisa ter para dirigir um time grande, qualquer jogador vai chiar. Mas o que dá segurança, Sérgio, não são os resultados. Só como detalhe, ilustrando, dos 9 jogos que o Corinthians fez fora de casa, perdeu 8. Então são os resultados, né, Garrafa? Não é perder vestiário, são os resultados que não te assegura você a ficar no comando. Porque o que acontece? O Loz, estamos falando que o Loz perdeu o vestiário. O Loz hoje é auxiliar técnico. Amanhã ele vai ser o treinador dos mesmos jogadores que ele não conseguiu conduzir, que é o que está se dizendo. E aí eu queria só falar uma coisinha sobre isso. Eu adoro falar quando tem essa história de perder vestiário, que significa na prática, jogador faz operação padrão. Não dá aquilo que sai do coração, vou jogar pelo técnico. Traduzindo, é isso. E aí eu fico ainda mais indignado, porque se você gosta ou não gosta do seu treinador, você não precisa levá-lo para casa, sair para jantar, você tem que fazer o máximo possível. Motivo, quais os motivos? Vai ganhar mais, vai para a seleção brasileira, vai ter exposição, ok? Vai vestir a camisa da seleção, depois nunca mais ficará desempregado. Até quem veste e não joga nunca, vai jogar na Bulgária, vai jogar no Afeganistão, não fica no... Então você goste ou não goste do treinador. Mas é uma história... Existem 11 que gostam. Existem 11 que mas gostam. Os titulares gostam. Flávio, jogam às vezes não. Às vezes não. Os que jogam, né? Até os que jogam às vezes não gostam do treinador. Mas existe espírito de corpo. Nós vivemos quantas vezes? Sim. O que eu vejo é o seguinte, que o atleta profissional já diz, ele é profissional. É isso aí. E ele recebe para estar lá. Ele não recebe para gostar do A, do B, ele recebe para jogar. E o treinador tem que gostar dele? Eu também não, mas se o cara dá uma resposta dentro do treinamento e dentro do jogo, o treinador tem que... Nenhum treinador é burro ao ponto de falar, não, eu não gosto desse cara, eu não vou botar. Flávio, posso falar? Claro. Eu acho que eu fiquei mais em vestiário do que com a minha família. É verdade. Você conhece bastante. É verdade. O que é? Às vezes eu ouço isso, bom de vestiário e ruim de vestiário. Não, eu queria entender. Mas também não existe, é uma frase que inventaram, que é uma frase boba e sem objetivo nenhum. Não existe isso. O trabalho do treinador é no dia a dia. Sim. Você sente o treinador no dia a dia, no convívio com os jogadores. O vestiário é um complemento. Quem tem que ser bom no vestiário é o fisioterapeuta, é o massagista e, preferencialmente, o roupeiro. Doutor, o que eu acho assim... Agora, o bom de vestiário... Doutor, o bom de vestiário é o seguinte, é eu tratar o Miller igual eu trato o Vanderlei. É o jogador acreditar no atleta. É isso que é o bom, o treinador tem que fazer. O Miller é o top do meu time. Eu vou tratar o Pedrinho igual eu trato o Miller. Mas ninguém trata mal. Não, doutor, mas se eu chegar pro Miller, vem cá, Miller, abraço o Miller, e o Pedrinho vou lá dois porros, os caras começam a olhar e falar assim, ele trata errado. É assim, é o jogador, doutor. O jogador, esse é o tratamento. Rachar o grupo, começa a dar uma rachada. É o jogador acreditar no treinador. Eu, particularmente, eu nunca vi isso. A maioria dos treinadores, e o Miller sempre foi um ídolo quando ele jogou, a maioria dos treinadores tratam melhor o menino que está subindo do que Tem. Atualmente eu estou vendo doutor, gente sendo tratada. Nós estamos numa época diferente. A namorada vai lá na boca do túnel, esperar o jogador. Aí eu concordo com você. Nós estamos numa época diferente. Aí os outros falam, se a namorada dele vai me esperar ele na boca do túnel, por que a minha não pode ir? Mas aí vai também, não vai? Quem? A do outro também não vai? Não, o que eu vi só estava a namorada do Neymar lá. Quando acabou o jogo. Não via as mulheres lá dos jogadores, não. Agora, o Felipão, né, nessa história de vestiário, o Felipão com o Felipe Melo.
Felipe Melo aprontou logo de cara no outro jogo o que vinha fazendo no comportamento dele com o Filipão. O Filipão fez o quê? Não espinafrou o cara publicamente, disse, estou com a garganta seca, não vou falar de Felipe Melo hoje. Que é o certo. Isso, o assunto será resolvido internamente. Abraçou o Felipe Melo, isso é o vestiário. Abraçou o Felipe Melo, mas não publicamente. Chamou ele para o cantão. Internamente ele chamou a atenção Chamou dele. para o cantão, ganhou a confiança. Claro, hoje, claro. hoje o jogo teve lance quente. Eu vi o Felipe Melo, ali meio que teve uma hora que tirou o Daverson. Falei, Banana tá comendo macaco. Foi. O Felipe Melo querendo apagar incêndio. Olha, aí o que é? A inteligência do treinador. Aí o goleiro, não sei. Mas ele teve uma conversa interna com ele. Uma conversa, não foi um esporro aí, Sérgio, isso, exatamente. Aí é que o jogador respeita o cara. Sim. Não é? Sim. Pô, esse cara aqui tá legal. o treinador não tá indo. E aí o vestiário começa a ficar legal. É assim, ó. Eu já vi, não é uma nem duas. Seleção no meio do jogo. Papai, um jogador chega, pô, o cara não sabe nada, pô. Cara, isso eu já vi, ouvi, vi e fiquei na minha. Isso com grandes treinadores de nível inferior, isso existe. E agora, isso existe consequência do dia a dia. Não foi alguma coisa ali na hora do jogo que revoltou o jogador. O cara, tem muito treinador que não é especialista taticamente, mas ele sabe levar no chaveco. Tem um cara bom de chaveco, não é isso? E tem um cara bom taticamente. O Carlos Alberto Silva era assim. Esse cara, não sabe nada do quê? De relacionamento, não sabe nada de tática. O que faz esse jogador gostar ou não gostar do treinador ou fazer uma observação? Ou ele ficou na reserva, ou o jogador não dá muita atenção para ele, ou ele acha que o cara que ele se dá bem no elenco tinha que estar jogando, o treinador não está escalando, é isso. Hoje tem muito também negócio de empresário, né, Miller? Tem muito aí hoje empresário também. Ô, Flavito, sabe o que acontece? Hoje se fala muito em transição. Transição. A transição também, ela serve para o treinador. Por quê? Porque essa transição aí, o Jair Ventura vai ter dificuldade. Porque ele é um treinador do mesmo nível, guardadas as proporções, do garoto Atlético. É uma nova geração, resumindo, o que eu quero dizer. Se tivesse ali um Vanderlei Luxemburgo, como o Filipão no Palmeiras, o jogador ia ver de uma maneira totalmente diferente. Não há dúvida. Não é, o Vanderlei? Não há nenhuma dúvida disso. Eu estava falando sobre isso aqui, não estava? É verdade. Flavito, ele vai ter essa dificuldade, Jair Ventura, se os resultados não vierem. Porque o jogador olha para ele, Michel, ele não tem moral, ele não tem cabedal. Então, um jogador... esse cara... Quem é ele? Filho do não é Jardim, um pouquinho, mas esse treinador mais rodado, eu concordo com o que você está falando, nos primeiros 10 jogos. A partir dali, não importa quem for. Desgastou, acabou. É claro que há uma tolerância maior, um respeito maior inicial por esse cara, pelo Luxemburgo, pelo Abel, né, pelo Filipão, ok. Mas depois de 10 jogos é tudo igual. Aí, velho, ou dá ou não dá. Mas, Flávio, ou faz ou não faz. Flávio, penso assim, pelo menos. Não, você tem razão, mas analisa uma coisinha. O que é mais fácil para um dirigente? Demitir o Nogueirinha ou demitir o Filipão? Não importa, 10 jogos para o Nogueirinha e 10 jogos para o Filipão. Sim. Vamos admitir que o Filipão, o time do Filipão, hipoteticamente, estou colocando. Claro, porque está acontecendo o contrário, está indo muito bem. Pelo contrário, está fazendo um ótimo trabalho. Mas tropece, não prospere, não rode. Ele terá mais dificuldade em cortar a cabeça do Filipão ou do Nogueirinha? Claro. É claro que é do Nogueirinha. Então é isso, o jogador sente isso. O doutor está aí, pode falar que é aquilo que ele falou, viveu metade da vida dele dentro do vestiário. Quer dizer, o jogador sente quando o técnico é prestigiado ou tem, digamos, voz de comando junto à diretoria. E aí abaixa um pouquinho o rabo. Quando sente que o treinador é frágil, os caras vêm pra dentro. Eles vão pra dentro do cara. Olha, é assim que funciona. Mas aí é hora do cara bater a mão. Olha, um treinador que nem era frágil assim, mas acabou sofrendo essa questão de vestiário aí, que vocês estão comentando, foi o Rogério Ceni. Porque teve aquela briga com o Cícero, que depois o Cícero falou que não chutou a prancheta nele, mas chutou a prancheta. E aí, quando a gente foi lá no Paulistano, até um ex-diretor do São Paulo comentou que o motivo do Rogério Ceni ter sido demitido foi que justamente ele perdeu ali o comando do vestiário, os atletas não se davam mais bem com ele. E ele é mais importante do que todos os caras do São Paulo juntos. Imagina. Essa diretoria toda do São Paulo não dá uma unha encravada do Rogério Ceni. E ele foi demitido. Né? Então aí é que tá. Porque senão a gente não vai sair nunca disso.
Eu vou imaginar que quando daqui a 50 anos morreu o Filipão Luxemburgo, não vai ter mais treinador, senão vão ficar sempre nisso. Eu estou dizendo que na transição ele terá mais dificuldade. Isso, eu concordo com isso. É um tempo, é um tempo. Agora, exatamente. Quando ele superar esse processo e os resultados vierem, só que infelizmente, Flávio, o futebol, ele não tem paciência. Ele te dá esse tempo? Não dá. Por isso que o futebol brasileiro, vou de novo, por isso que o futebol brasileiro está desse jeito. Aí entra naquilo que você falou. A pressão aumenta, a torcida, você sabe como é que é no time grande, a torcida começa, olha, tem que mudar. Então, e o presidente cede a pressão. E aí o que acontece, Emílio? O que acontece? Nós temos infelizmente é assim. Nós temos o futebol brasileiro mudando as regras do jogo. Todo ano muda alguma regra. Há uns anos era a regra do pênalti jabuticaba, que o Godoy falava muito, bateu na mão, você marca. Agora aprenderam a regra do jogo. Não é quando bate, é quando há intenção. Agora nós criamos um futebol diferente. O futebol foi criado para fazer gols. O futebol brasileiro pratica o futebol para não tomar gols. Só o Grêmio joga para fazer gol. Os outros todos jogam para não tomar gol. Sim, verdade. O nosso futebol. Por quê? Por culpa do treinador? Não, porque o treinador defende o dele. Ah, não, eu vou me segurar aqui e vou ficar 0-0, vou fazer 1-0 e dane-se o jogo. Fez um gol, o cara fecha e acabou. Está garantindo para perder. Porque o dirigente é frouxo, porque ele vai ouvir torcida uniformizada, porque ele vai ouvir o conselheiro, essas porcarias aí que não servem para nada, e o cara vai cair. Então o que ele faz? Resultadismo. Eu ganhando o jogo, como é que eu vou me demitir com 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, futebol medíocre? Não importa. Eu estou lá garantido. Se eu arriscar um pouquinho e tomar um gol, ou tomar outro gol, eu vou ser mandado embora. Então você tem um time jogando futebol e os outros resultados. Só. Você viu semana retrasada, o passada que seja, o Cuca não deu aquela declaração? Olha, o Santos precisa melhorar internamente, está desorganizado, em outras palavras. Se é um treinador da jovem... Tá na rua no dia seguinte. Não fala, Flávio, não fala. Não vai falar por quê? Mas ainda não tem... Amanhã o presidente do Santos... Amanhã o presidente do Santos pode tomar impeachment. Se ele não cair, ele está esperando a chance. Porque aí eles se consideram maiores do que os caras, do que os profissionais. Infelizmente. Então, aí é aquela covardia. É aquela covardia. Você vai naquele negócio Ele vai engolir o sapo. Então o que você faz? O cara faz o resultado. Ontem o São Paulo está jogando com o Bahia. Quando o São Paulo fez um gol, fechou tudo. Ficaram 5 minutos lá segurando a bola na lateral. Então, resultadismo puro. Não é futebol, é resultadismo. Fez 1-0, acabou. O que faz... hoje eu brinco. Não, a gente estava falando, jovem, por quanto vai ser o jogo? Um deles vai fazer 1-0 e vai segurar tudo. É sempre igual. É resultadismo. E eu entendo, se nós tivéssemos algum órgão sério tomando conta do futebol, não essa coisa chamada CBF, isso já teria sido chamado e discutido. Ô, gente, vamos fazer espetáculo. Isso aqui tá ruim, isso aqui não chama atenção de público. E toda hora a gente fala, o clássico foi menos do que se esperava. Para mim já não, porque eu já não espero nada. Toda hora é isso. Ou a gente discute o jogo como jogo, fazer uma coisa legal, entretenimento, porque senão não dá. Isso aí, esse resultadismo é um saco. Eu estou falando não pro cara que ganha. Então, por exemplo, o torcedor do São Paulo está gostando do São Paulo? Está adorando. E os outros param para ver? Não. Você para para ver o Grêmio. É isso que eu estou dizendo. O espetáculo. E aí eu detesto o saudosismo, mas antigamente você parava para ver um jogo de futebol. Hoje você para? Alguém para para ver? Não, difícil. Não para. Sérgio? Isso é uma coisa, Flávio, que a gente conversa muito no final do ano, nós entre os treinadores. E eu debato, eu falo para os caras, nós como os treinadores, nós temos a obrigação de botar nosso time para jogar. A gente não bota nosso time para jogar. E aí? Pô, bota teu time para jogar. Aí se questionou, mas nós não temos mais qualidade, Sérgio. Foi que não tem qualidade, diminuiu sim. Né? Não vamos negar, diminuiu sim. Mas tem jogadores que podem... Dá para fazer situação, mais do que está sendo feito. O futebol hoje ele está muito burocrático. A gente confundiu parte tática que vem da Europa com o que nós estamos fazendo. A nossa parte tática é sempre no setor defensivo. Não é para atacar o adversário. Perfeito. Né? Nós fomos criados para nos defender. E a nossa característica não é essa, né, Flávio? E é uma coisa que, inclusive, falta inteligência. Eu falei aqui, todo mundo concordou. O único time que ataca é o Grêmio. Sabe qual é a defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro? O Grêmio. O City toma gol. O time que está sempre exposto. Não é que o City não toma gol, nem chega a bola lá. Nem chega. Tamanha pressão ofensiva. Se você atacar, você quebra o cara.
Mas sem Tem dúvida. duas questões aqui, os nossos Boa, legal, telespectadores. então O vamos lá. Júlio César Lino Soares Silva, corintiano, está perguntando para o Sérgio se quando ele monta um time, ele procura montar um time ofensivo ou se ele tem a preocupação de não tomar gols. E uma outra questão que muita gente está questionando aqui nas mensagens é o que vocês acharam da piscadinha do Daverson, se foi justo ou não toda aquela briga, toda aquela confusão que ele gerou, se era para tanto ou não. Porque ele deu uma piscadinha Então lá, né? o Sérgio fala da tática e o Garrafa que estava lá fala da piscadinha. Conta da bagunça. Então, de repente, ali Bom, ele parece que tá... Algum fio no Davis parece que foi ligado de forma equivocada, né? Ele faz umas coisas dentro do jogo que é até legal, que a gente não via há muito tempo. Ele se envolveu em confusão com o Cássio, depois foi lá, caiu, chamou a torcida, recebeu um amarelo por tanta motivação. E na hora da substituição, o Daverson sai, aí ele olha pro Roger e dá uma piscadinha pro Roger. E aí o Roger vai pra cima dele, ele chama o Roger, o Jailson também chama, o Praz entra. O Praz quase foi pra cima. Aí fica uma confusão dos diabos. Aí tudo bem, acalmou, beleza, acalmou. Terminado o jogo, aí que não dá pra entender esse garoto, doutor. Eu não sei o que acontece com ele. Acaba o jogo. Olha lá, piscadinha. 40... Olha lá, dá uma olhada, a criança. Quer ver, ó? Vem aqui. Chamou, aí o Jailson também também chamou pra mim. O Praz nem viu, ó. O Praz já tá chamando. Aí, o Praz ele acha que o Não pessoal era do nenhum convite pra alguma coisa Não, à noite, pai. não, né? Aí Não, só pra saber. aí o Jair Era segura gozação, né? O Porque às Jair vezes já pode ser um segura. convite e Num tal. primeiro Agora momento... já falou comigo, não! Num primeiro momento, não, né, Flávio? E aí, aos 49, quando o árbitro termina o jogo, Ó o Jair. o Daverson chora desesperadamente no banco. Aí ele falou que foi por causa do Campeonato Paulista, que ficou meio que... Não é? Não, porque não podemos esquecer que torcidas uniformizadas de conselheiros Olá. diziam que o Daverson tinha que ser mandado embora. Por isso que eu tô falando que tem que ignorar, os caras não sabem nada. Não tem que levar esses caras em consideração. Se levar, faz besteira. Hoje ele saiu aclamado, e mas detalhe, estava sendo Mas há um criticado tempo atrás era pra ser semana mandado embora. passada, Como a torcida do São Paulo, acertadamente, que o Casimiro não servia pra nada. Mas a confusão foi por causa da Por piscadinha? causa da piscadinha, que os jogadores do Corinthians entenderam que foi uma provocação, né? E foi, aí, né? Foi, é lógico que foi, tirou uma onda, aí os caras chamaram, e aí informação importante, não consta na súmula a piscadinha, mas não será surpresa se o tribunal aparecer pra saber qual foi o motivo da piscadinha, Piscada pode, piscada. e talvez aí a dúvida do Flávio possa ser esclarecida nos tribunais, essa é uma questão, né? Se o tribunal Pode ser um cisco. Um cisco, caiu, vem cá, empresta o colírio. Pronto, E tá uma resolvido. última questão que aí vem de encontro que a gente estava falando, que é sobre vestiário. O Filipão, na coletiva, disse, dentro de campo, os resultados estão acontecendo, está tudo indo muito bem. Mas preciso resolver algumas coisas lá dentro. E aí ele falou, inclusive comigo, que foi expulso hoje. Porque foi excluído o Filipão, né? Ele foi expulso. Ele falou, Foi expulso, mas também, eu também acabei discutindo lá, com o cara marcou 2 faltas, não sei o quê, Filipão, mas é referente ao garoto, ao Daverson, né? A preocupação é Libertadores. O Valdívia, vai ter um encontro Valdívia e Daverson. É uma piscada, pô. O Valdívia vai lá, tira uma onda com o Daverson, pode jogar tudo a perder. Essa é a preocupação do Filipão. Olha, nós já estamos tirando o foco do Felipe Melo. Você vê Felipe que Melo coisa? não abrirá mão disso. Não. Se tiver confusão, será o Felipe. Comigo, por Mas favor. digamos o seguinte: o Daverson faz os assuntos nacionais e o Felipe Melo os internacionais. Com responsabilidade. Isso aqui é elenco. Com responsabilidade, Que Flávio. elenco esquentadinho, técnico expulso. Confusão Semana passada, interna, Daverson externa, Ô, Felipe Flávio, Melo. não se surpreenda se o Felipe Melo foi dar uma dura no Davis. Você não vai arranjar confusão. Aqui quem arranja sou eu, confusão. Você não vai Esse tirar é meu essa- departamento. invada meu terreno. Esse é meu departamento. Gente, isso é eu comigo. acho isso aí, Corinthians e Palmeiras. Muito legal. Achar isso aí. Agora, o tribunal, como é que ele vai julgar? Se tiver ordem para suspender, vai suspender. Se não tiver, foi um cisco. E se não for, é isso que é. Faltou a pergunta da outra pergunta para você. Sérgio. Ah, eu não tenho dúvida não, doutor. Piscada tá liberada. Citando violência. Depende do que mandem. Depende das ordens que serem atendidas. Desculpa, a piscadinha não incita a violência, né, gente? Pelo amor de Deus. Sérgio Soares, a pergunta é a pergunta do telespectador é se você monta um time mais ofensivo ou se você tem aquela preocupação também de não tomar gols e aí faz com que o futebol não fique tão bonito. Eu tenho 2 inspirações da minha carreira. A Seleção Brasileira de 82 e o Palmeiras de 96, que eu fiz parte, que o Miller jogou e foi um monstro. E tinha um treinador com maior qualidade. Eu trabalhei no Ceará em 2014, o Ceará no meio do ano é o melhor ataque do Brasil, o Bahia em 2015 é o melhor ataque do Brasil. Eu acho que o time você tem que jogar, você tem que propor jogo, você tem que incomodar o adversário. Eu era um marcador, marcar 1 era... Mas marcar 2, 3 fica difícil. Então, se você tem um time com qualidade ofensiva, você coloca o adversário em dificuldade. Meus times procuram botar time sempre para jogar. A minha saída do Londrina foi em função disso também. O presidente queria que jogasse atrás. Fechado. Eu falei, não, presidente, eu gosto de jogar, meu time tem que jogar para frente.
Então, você tem que procurar propor jogo. É obrigação do treinador fazer que o time jogue e melhore o resultado do futebol brasileiro. Nós temos que fazer o futebol brasileiro interno ser melhor do que está sendo. E como é que você vai falar para um presidente, que nem sabe se a bola é redonda, que o time está bem posicionado, já é uma marcação? Sim, marcar dentro do campo do adversário. Ele não vai entender isso. Você arrebenta. Ó, quando o Osório esteve aqui, a gente falava que o São Paulo ficou 19 jogos sem tomar gol de cabeça. Como era a marcação do Osório, vocês lembram? 4. Só 4 dentro da área. Não era esse bolo, essa maçaroca, um correndo atrás do outro, não sei o quê. Não, 4. Ora, se ele tem 4 marcando, ele tem 6 lá na frente. Não vinha os outros aqui. Obviamente você está marcando lá, só com o seu posicionamento você está marcando. Vem 6 aqui para ver. Se a bola cair no seu... O cara não arrisca. É uma questão de inteligência isso aí. O Tele fazia isso no escanteio contra, ficavam 3 na frente. Sim. O Levir também fazia isso no Cruzeiro quando jogou com ele. Escanteio contra, ele fazia isso, marca setor, fica 3 lá na frente, porque são mais 4 que tem que marcar os 3. Você faz uma maçaroca, a bola bate no teu próprio jogador e entra, é uma confusão. Mas isso tem que ser pensado, senão não dá, gente. Eu trouxe da Europa. A Europa leva todo mundo para dentro da área, faz marcação por zona, faz um bloqueio de 3 jogadores, que os melhores que atacam a bola e os demais posicionam. Trouxe de lá. Futebol, se você tem um goleiro que sai bem do gol, bota 3 na frente, marcação por zona, 2 no rebote. Uma vez eu joguei com o Vanderlei, contra o Vanderlei, eu estava no Juventus, o Vanderlei do Palmeiras. O Vanderlei botou 3 no rebote e marcação por zona. Eu achando que o Vanderlei queria bloquear minha jogada curta que eu tinha, e o Vanderlei já estava se preparando para atacar e 2 lá na frente. Exatamente. Então é isso que tem que fazer, tem que procurar. O futebol, na minha opinião, é atacar o adversário. Isso, se você ataca o adversário, você cria dificuldade. Aí você pega um adversário que te ataca. Então aí é sobrepor qualidade. Bom, aí o Fernando Diniz, então, uma frase sensacional. É importante, a gente conheceu aqui o que ele pensa, né? Mas nessa reunião de final de ano que ele está dizendo, são os cursos que são feitos lá no Rio de Janeiro, é isso? Isso. É isso. Os técnicos todos se reúnem no Rio, a CBF oferece não, eles pagam. Bem caro, bem caro. Bem caro. Um curso. Para onde vai o dinheiro, hein? Porque a CBF não tem nada. E aí muda de status, né? Sobe no degrau, naquela classificação, tudo muito bacana. E você, quem não defende essa ideia, sei que você não vai dar nome, claro, quem não defende essa ideia, que argumento tem? Que não tem jogador ou que é melhor ficar nesse fechadinho porque eu fico mais tempo empregado? Como é que funciona isso? Então, a ideia, o que é passado é que a nossa qualidade diminuiu. Né? Em função de diminuir a qualidade, eu tenho que me cuidar, né? Segurar um pouco mais. E aí eu debato que não, diminuiu sim, eu concordo que diminuiu. Mas você tem que procurar pegar o jogador, fazer... Teve um curso lá em Portugal que o Mano foi fazer lá da UEFA. E o português chegou pro Mano e falou assim, como é que vocês fazem treino reduzido? Campinho reduzido. O Mano falou, nós fazemos 2 toques. O português bateu no ombro do Mano e falou, obrigado, vocês estão ajudando a gente. Porque o que vocês têm de melhor qualidade, que é a individualidade, de 1 contra 1, vocês estão fazendo 2 toques. Vocês estão privando o atleta de vocês de fazer 1 contra 1 ofensivo. Eu falei, o quê? Eu falei, nunca mais eu fiz treino 2 toques reduzido. É sempre instigando o atleta a ir pra cima, que é isso que faz a diferença. Mas hoje coletivo, você esquece isso. O Fernando Diniz, ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse assim, olha, eu, quando era garoto, eu queria ser jogador de futebol. E não era um grande, dizendo, né? Não era um grande jogador, porque eu ficava olhando a tática do jogo e tal, não sei o quê. Eu não vou pegar um cara que, como eu, humilde, a vida inteira o cara sonhou ser jogador de futebol, e botar o cara para ser segurança. Ele vai jogar futebol. Se ele quiser ser segurança, é outra coisa. Não, botar o cara lá atrás para dar bicão para frente é mais trabalho de segurança. Sem desdenhar de ninguém, tá? Sim, claro. O segurança, ele faz trabalho de segurança. O segurança, ele não pode sair atacando, ele tem que esperar para defender. É outro tipo de trabalho, que merece o mesmo respeito. Se você quer ser segurança, você vai ser segurança. Você quer ser jogador de futebol? Imagine se o Miller jogasse hoje. Tudo aqui atrás, só o Miller ali na frente, bola aí, vai Miller, se vira. Não dá, gente. Isso não é futebol. É muito feio, é muito feio. Você vê o City jogar, é um time de uma defesa espetacular. O goleiro não aparece. Eles têm 84% de posse de bola. Mas aí também, como o Sérgio falou, entra também a questão da mentalidade. Isso. A mentalidade dos treinadores passa para os jogadores, aí fica esse futebol feio. Porque o treinador está querendo se segurar, porque o Cartola não segura. Se a gente tivesse uma entidade séria, simplesmente é proibido trocar treinador durante o ano. Aconteça o que acontecer, te vira, escolheu mal, dane-se, não vai sair. Se sair, teu time está fora do campeonato. Não. Se sair, teu time está fora do campeonato, você sai junto.
você vai escolher decentemente. E outra coisa, nós temos que ter um número X, criar um sistema para se jogar futebol. Porque aqui não é nada, você não pensa o jogo, deixa isso lá largado, com a torcida uniformizada e os conselheiros dando palpite, enchendo o saco do treinador, eles não sabem nada. Não dá. Quantos jogadores foram queimados por esse tipo de gente que não entende nada de futebol? Horror! E fica feio o jogo. E pro dirigente é cômodo. Eu tiro o treinador, claro, coloco o outro, tá? Já gradeia todo mundo. A dele tá resolvida. Ele ganhou respiro. Exatamente. Aí ele fica bem com a torcida uniformizada e com o conselheiro. Ah, gente, fica bem também com o elenco. Peraí, né? Não podemos poupar elenco. Elenco segura o treinador ou então força a saída dele. É verdade. E eu não tô falando o boicote, vou perder o jogo. Não é isso. Claramente trabalha de maneira descontente. São todos? Não são todos. Mas isso acontece. Não, Vanderlei, mas eu já não estou falando em filosofia. Nós vamos atacar. É filosofia, mas o presidente que chegar para o grupo e falar o seguinte: ganhe ou não ganhe, o técnico é esse, porque eu fiz um contrato e vou continuar com esse contrato até o final. Fim de papo. E se vocês não forem bem, vai para o currículo de vocês que nessa temporada vocês foram uma porcaria. Se o time cair, vai para o currículo de vocês, que vocês caíram também. Não pode trocar. Tem que ter uma coisa decente, tipo assim, não pode ficar essa zona, que você pode mexer em elenco o ano inteiro. Flávio, aqui não tem mercado aberto fechado o ano inteiro essa zona. Quando cai, vira cicatriz no currículo do treinador, é verdade. Mas fica também a marca de queda para o jogador. É questão de filosofia, não pode trocar. O elenco fechou, tem que ter uma janela. Primeiro, tem que ser igual à Europa. Já começa por aí, uma coisa séria. Aí você faz o álbum de figurinha, pode ficar cegado. Não vai sair, não pode sair. Teu elenco é esse, teu treinador é esse e acabou. E vai jogar um futebol decente. A Bundesliga era uma porcaria, de repente eles criaram um sistema, obriga a colocar garoto para jogar. Preocupa-se com o espetáculo. Aqui é tudo largado, é de qualquer jeito. Tá aí quem manda? A torcida uniformizada, já que ninguém... É a torcida uniformizada e o conselheiro. Ah, gente, tem dó. Flávio, só uma coisa também, não foi só o Daverson que provocou dentro de campo, porque o Palmeiras, nas redes sociais, também deu uma bela piscadinha pro Corinthians, o provocou nas redes sociais, no Twitter. Então, a primeira postagem do Verdão, tá lá no site gazetesportiva.com, depois você pode conferir a reportagem, teve um emoji de uma piscadinha e teve a hashtag quem tem mais tem 9. E aí colocou um vídeo do Daverson dando um chapéu no corintiano Douglas. Então, primeiro eles colocaram isso. Aí, na segunda postagem do oficial do Palmeiras, o emoji foi de uma caneta para ilustrar o drible de William no Marcos Rocha também. Então, assim, tem aquela coisa... Esse marketing dos clubes tem que funcionar. Eu gosto disso. Hoje, em cima disso, Flávio, um detalhe que eu prestei atenção, pouca gente se ligou, na hora da escalação do Corinthians, o nome do Corinthians não foi dito na Arena Palmeiras. Vamos à escalação do adversário. Não, nada contra. Mas não, é legal, isso é legal. Assim, esse tipo de provocação não faz mal nenhum. Faz mal não deixar os outros ser bonito. Eu vou falar da Lux Cola e o doutor Joaquim pediu a palavra. Doutor Joaquim, por favor. Flávio, eu concordo com o que o Sérgio falou. Até conheço lá a fama dele de ser um treinador que gosta de jogar o time para frente. Concordo também com o Miller, mas... Concordo com você que o futebol tá chato, tá difícil de ver. Mas eu acho que falta jogador, Sérgio. Também. Diferente, Sérgio, antigamente. O zagueiro sempre foi para rebater. Zagueiro é zagueiro. Né? Antigamente você pegava um ataque, Miller, Careca, Sidney e Silas. Que a bola caía lá, resolvia. Sim. Você podia ficar o time de São Paulo todinho na defesa, jogava lá na frente e resolvia. Hoje... Até para a seleção brasileira, nós temos dificuldades de achar atacante. Então, o grande problema hoje do técnico de futebol é que ele não tem mais atacantes bons tecnicamente. Sim. Hoje, a visão que você tem, o atacante tem que ser alta velocidade. Mas com essa velocidade, a técnica, ela está... Qualidade é prejudicada. Mas é porque a base também tem a mesma pressão de cima. Não, mas isso então é geral. Então eles fabricam esse tipo de jogador. Mas isso é geral. Estou falando no geral. Você não tem qualidade técnica hoje. É muito exemplo. Você falou o Grêmio. Eu gosto de ver o Grêmio jogar. Mas você já viu o ataque do Grêmio? Todos de qualidade.
Sim, o Everton, pô. Então, você tem que procurar alguma coisa que ele diga a respeito. Se você procurar esse tipo de jogador, você vai achar. Se você procurar brucutu, você vai achar brucutu. Na base, eles já procuram isso. No jogo do Grêmio, lá na Argentina, se não me engano, o Grêmio foi para fechadinho. Claro. Só que nesse fechadinho, toda a bola aqui lá na frente, aquele menino Everton, ficava. O Todd de Luan pedia a bola para ele. O Michael mete bem a bola. Então tá difícil mas hoje. Mas então, é só você procurar. O Michael estava aqui e largaram. Não é? Então você tem que... Na base você já tem que forjar jogador assim. Se você fizer volante, grandão, você vai ter grandão. Você planta, você colhe. Doutor Joaquim Grava, vários telespectadores estão mandando aqui mensagens pra gente, inclusive o Suzano Freitas, e ele questiona justamente essa questão da base, né? Então, o que vocês estão falando, não é possível que um time como o Corinthians não tenha um plantel bacana na base que possa criar vários talentos. Será que o Corinthians não está aproveitando? Ou será que os empresários não estão influenciando muitos jogadores de futebol, deixando que os verdadeiros talentos não passem nas peneiras e passem sim aqueles atletas que são empresariados? Não estou falando do Corinthians. O futebol brasileiro. Geral. Mas é geral. Isso que ele... Corinthians porque isso que o telespectador falou é real em tudo. Em tudo, não no Corinthians. Porque há um esquema... É geral. Há um esquema de diretores, de conselheiros e de empresários, nisso tudo. No Corinthians também tem tudo isso, esse esquema? Não é esquema. Veja bem, o futebol brasileiro, ele está deficiente. Mudou, né? Mudou totalmente. Nós não temos mais jogadores tecnicamente de boa qualidade. Nós não temos mais. E não é o São Paulo antigamente formava não sei quantos, o Corinthians formava. O Santos Flamengo, ainda forma, né? O Santos é o único ainda que forma. Então, mas geralmente aquele que joga na praia, porque hoje é muita escolinha de futebol. Uma vez eu dei uma entrevista, Sérgio Miller, pro Milton Neto, né? Quem? Pro Milton. Em 98, naquela época a imprensa podia trabalhar, sim. Ia no hotel, entrevistava a gente. E aí ele me falou do Terrão. Falei, o Terrão é a melhor coisa que existe pro Corinthians. Pô, o senhor tá louco, não sei o quê. Porque aí você vai falar, o Joaquim tá doido? Não tô doido. O jogador pegava a propriocepção. O que é a propriocepção? A reação à bola. Era uma coisa lúdica, até os seus 10, 11 anos de idade. O jogador é igual você jogar na praia. Você aprende na dificuldade. Como é que o Miller aprendeu? Jogando em grama sintética. Mas hoje, doutor, dá para você criar isso com a ciência que você tem. Mas os caras são preguiçosos, eles fazem o simples. Não é que eles são preguiçosos, eles se defendem. Defendem o emprego. Eu acho errado hoje, desde a base, os treinadores tirar o coletivo. Sim. Tirar o coletivo. Só campo reduzido, campo reduzido. Como é que o cara, Flávio, como é que o jogador habilidoso, ele vai desenvolver na praticidade a sua habilidade no campo reduzido? Espera um pouquinho. Algum time faz treinamento cognitivo aqui no Brasil? Não, né? Que você cria o problema, mete um número, joga lá, número 8, o cara vira e bate lá. O alemão faz isso com toda hora. Nós estamos agora. Dominou e vira e bate. Dá pra você, é uma dificuldade, dominar e bater. Acho que é o primeiro no Brasil. Nós estamos inaugurando agora um aparelho que é uma mini quadra. Não sei se o Garrafa Companheiro já viu. Redonda? Não, é quadrada. Aquela que ele tem o Borussia Dortmund. Ah, tá. Que é ação e reação. É uma máquina onde vem a bola. É a dificuldade do terrão. O Borussia revela vários jogadores assim. Eu vejo assim, você só aprende na dificuldade. O Sub-15, doutor, o Sub-15 tem que fazer trabalhos técnicos. Né? Não tem que fazer trabalho tático. Mas se o Sub-15 perdeu, o técnico... Não, Flávio, eu sei. Aí não vamos falar disso, mas vamos falar para que a gente tenha jogadores com qualidade técnica e fundamento no profissional. Perfeito, claro. O Sub-15 tem que fazer trabalhos técnicos, tem que fazer trabalho tático. O Sub-17 você pode começar a introduzir trabalho tático. E o Sub-20, ele precisa ter os trabalhos táticos porque ele é pré-profissional. Praticamente preparado. Porque você vai pegar o menino e botar no time de cima. O que acontece na base, se trabalha muito a parte tática. Nós falamos de base, não estamos falando do Sub-20. Nós temos que falar do Sub-15. Aonde o cara tem que saber bater na bola, dominar, fazer um passe. Perfeito, Sérgio. Entendeu? É isso que precisa. Essa escassez de talentos, tem aí o Pedrinho. Não sei se vai decolar, se vai ser um grande jogador ou não, mas é um jogador que, num primeiro momento, um garoto que aparece ser diferenciado. No primeiro jogo do Loss, eu perguntei ao Loss o que está faltando ainda pro Pedrinho, porque o cara ele dizia que tem problema físico. O Loss me respondeu o seguinte:
E depois eu entendi que São Jorge estava escalando o Corinthians. Ele disse o seguinte, o Pedrinho não está jogando porque ele joga na mesma faixa do Romero. Falei, pera aí, eu tentei pôr o Romero para a direita e o Pedrinho na esquerda, mas aí o Romero não funcionou bem. Então qual era a preocupação do Loz, me pareceu? Que era marcar e não aproveitar esse garoto que pode ser vendido muito rapidamente. Pode ser que o Pedrinho não dê nada. Porque o Corinthians joga desse jeito, fechado. Então, ou seja, quando surgem pouco os valores, o técnico pensa nesse resultado. São Paulo vende. E aí não se aproveita o Pedrinho. São Paulo vende. Aparece São Paulo. David Nery jogou 8 jogos. São Paulo sabe vender. Tá deitando lá na Holanda. Exatamente. Não serve pra garotada sai precocemente. Não, jogador que sabe atacar não serve. Esse você faz dinheiro com ele, você vende. Esse é o problema. Aí fica esse negócio de resultadismo. Aí eu disse que São Jorge escalou o Corinthians, porque o Corinthians perdeu seus atacantes. Aí, ou seja, né? Aí ele foi obrigado a puxar o Romero pro meio, e aí o Pedrinho entrou na esquerda e o Corinthians começou a ganhar. Falei, São Jorge está escalando o Corinthians, tá dando certo, porque se dependesse do Loz, não ia mesmo. Mas o Carille não jogava também. Mas aí houve uma questão que o doutor pode até esclarecer, que o aspecto físico, tudo bem, eu não vou entrar nisso, mas em termos de talento, o jogador que tem uma qualidade, se você tem esse garoto que precocemente vai embora, o treinador vai... Ninguém põe porque você quer proteger o seu emprego. O treinador vai escolher o porque a torcida uniformizada não deixa, ou porque o empresário não tem influência. Entendeu? Mas por trás de uma coisa, um monte de coisa que já não tem qualidade. Já não tem qualidade. E quando tem, esse é o problema. Esse é o problema. Gente, vamos ver o nosso lance Lucas Cola de hoje. Aliás, estamos falando de falta de qualidade, foi uma jogada muito bem trabalhada pelo Palmeiras. O gol do Davidson. Bola aqui do Marcos Rocha, cruzamento, ele bate de primeira. Esse lance foi tão bom como pintar com Lux Color. Pinte você também com Lux Color. É a tinta que eu uso, é a tinta que eu recomendo para você. O gol do Davidson, o gol. Não teve lance polêmico hoje, não? Escola de hoje. O quê? Não teve lance polêmico hoje, Flávio? Tem! Eu vou colocar só um. Porque é o seguinte, o primo selecionou aqui o Gustavo não sei o quê, substituição, a piscadinha a gente já viu, mas eu quero deixar só um lance, que essa foi de lascar mesmo. Claro. 2 pênaltis no meu lance, o cara não deu nenhum. Pô, dá 50%, tio. Vamos mostrar só esse lance primeiro aqui. Que olha, a não ser que eu esteja muito enganado, pareceu que foram 2 pênaltis. Claro que não seriam 2 pênaltis, seria um só, né? Primeiro não dá pra você ter os 2. Esse não foi. Ó, esse é um. Na mesma jogada, a jogada segue. Aí outro. Vamos ver. Vamos ver. Olha lá, ó. Não, nada. Nada. Como nada? Nada, Flávio. Para. Vamos lá. Aí. Pênalti. Nossa Senhora. Vamos de novo? Aí, ó. Nada. E esse? Pra mim, o segundo lance, pênalti. Vamos ver de perto que é melhor. Aí, ó. Chutou a perna dele. Chutou o pé dele. Chutou a perna dele, gente. Mais uma vez, se é possível? Por baixo? Chutou a perna dele. Agora aí vem de novo e a bomba, chutou a perna de novo. Esse é pênalti claro. Pênalti no Marcos Rocha. Pô, chutou bico na canela, pô. Bico na canela. Pênalti no Tá bom, vamos deixar pro 50%. Foi pênalti no mesmo lance. Pênalti no segundo. Flávio, o segundo lance foi mais pênalti que o primeiro. Também concordo. Entendeu? Até porque se o zagueiro não pega a bola e pega o adversário, é pênalti, claro. Mas ele chutou o jogador, gente. Aí foi pênalti. Chuta a perna dele, Vanderlei. Por que não foi pênalti? Zero. Aí esse foi pênalti. Esse foi. Mas por que o primeiro não foi, E o auxiliar, Flávio, atrás do gol. Isso aí na PES a gente chama de canelada. E o auxiliar atrás do gol, Flávio? O auxiliar atrás do gol, Flávio? Nossa Senhora. Esquece. O segundo foi, mas o primeiro não foi. Foram 2 pênaltis no mesmo instante, nunca vi isso. Ó, Flávio, o auxiliar atrás do gol. Ele marca. Ontem, pra não dizer que o cara não servia pra nada, ele pôs a blusa. Ele tava frio, ele pôs a blusa. A atitude do vaso lá, ele pôs a blusa. Falou, que legal. Metade da chiadeira. Olha isso aí, ó. Olha, pé, pô, deu um bico nele. Olha só, dá uma olhada, ó. Meteu um bico nele, pô. Se fosse você, ia ser pênalti. Ele nem cai pelo toque do Henrique. Ó, chutou a canela, chutou claro que caiu, faltou. Ele fez escândalo, isso eu também concordo. É porque o chute não foi na canela de você. Esse foi escandaloso, Esse foi escandaloso. Foi pênalti, né? Porque era o mesmo lance. Foi pênalti. A choradeira dos clubes, todo jogo tem choradeira. Claro, sempre. Metade da choradeira não aconteceria se eles tivessem aberto o cofre e instituído o VAR. Metade. Quem não vai consertar tudo? Mas o VAR quebraria o galho de muitas choradeiras que estão aí. A CBF queria tomar dinheiro dos clubes mais essa, pô. Ela já vive tomando dinheiro dos clubes e queria tomar mais dinheiro. A CBF, que é rica, não quis pagar a conta. E se os clubes tivessem uma gestão melhor,
contratassem certo, não pagassem 3, 4 técnicos ao mesmo tempo. Derrubasse a CBF, os caras da CBF, pusesse gente séria lá. Se fizesse uma boa gestão, eles arranjariam uma graninha para pagar também. Agora, o certo era derrubar a CBF, fazer uma liga, e a liga faria. Agora, Flavito, aí não precisa de VAR. Na cara do árbitro do Bandeira. É verdade. Quer dizer, então, poxa vida, o árbitro tinha que ter pulso para ter... Não, aí também uma outra coisa que precisa fazer é criar árbitro, né? Porque eles criam garotões. Eu não sei quem é o cara lá, mas ele gosta de garotão. Saradão, tal. Pode ver, são todos saradões. Não conhece nada de futebol, mas eles são saradões. Tem teste do tanquinho aqui, lá, Flávio, todos será? com cabelo cortadinho igual Colina. Mas se tiver o VAR, aí vai tirar a responsabilidade toda do árbitro. Não precisa de árbitro depois, pô. Não, VAR precisa. toda hora, VAR, pô. Precisa. O VAR resolve. Em algumas coisas flagrantes... Ajuda muito. O maior campeonato do mundo disparado, que é a Premier League, não optou pelo VAR. Né? Mas não, vai fazer, tá fazendo teste. Mas foi opção. Os caras falaram, não, gente, deixa mais um ano, vamos numa boa, vamos fazer um teste diferente. Não, vai fazer. Mas aqui foi porque a CBF não quis gastar dinheiro. Afinal de contas, ela precisa comprar os votos dos caras, né, das ligas aí de fora. Vai usar dinheiro para melhorar a arbitragem? Não. E aí, como é que você corrompe perde o poder de negociação dela, né? Como é que você corrompe os caras? Né? Não, vai gastar dinheiro com seus votos. Por exemplo, se levasse só metade do grupo que levou para a Rússia, só metade. É verdade. Só metade. Já pagava. Pode levar um monte de gente que eu sei que leva. Pagava. Se faz uma seleção e leva de 100, leva só 50... paga o VAR. Mas aqui o que poderia acontecer, vai que cai o juiz que não foi na hora de julgar os processos contra a CBF. Tem que ir a maioria, porque se cair num que não foi, não me levou. Você vê, o Ricardo Teixeira, o Marco Polo Leonardo, estão aí até hoje por causa disso. Porque emprestava a concentração da seleção para os caras fazerem jogos de final de ano e tal. Aí como é que o cara vai ter coragem de meter os caras na cadeia? Que é onde eles deveriam estar. Né? O Marinho, eu achei que a pena dele foi super injusta, só 3 anos, ele merece muito mais. Mas ele não estava sozinho na parada, não. Ele falou para todo mundo. E os caras vieram, os Ronald Biggs, eles vêm tudo para cá. Tá tudo escondido aí, tudo quieto. E aí os caras não fazem nada. Por quê? Porque não tem dinheiro pro VAR. Você precisa usar nesse tipo de coisa, né? Uma vergonha. É realmente vergonhoso. Nossa enquete, por enquanto, no site gazetesportiva.com vai dando o seguinte: Jair Ventura vai dar jeito no Coringão? Não. 73% já dos tá votos. Pressionado. Entre lá e vote. 3 dias no time, perdeu já um clássico. Coitado. Jair Ventura. Aliás, os nossos telespectadores perguntam aqui, o Valentim, a Fátima, eles perguntam se o Jair Ventura, na opinião de vocês, do Miller, do Sérgio, do Dr. Joaquim Grava, o doutor fica complicado falar, né? Se foi realmente a melhor opção do Corinthians neste momento. Vamos ou se não era ouvir melhor... os técnicos e a gente volta com esse tema. Então vamos lá. Nem troquei a escalação, nós demos sequência num trabalho que vinha sendo realizado. Acho que seria muito imprudente da minha parte fazer uma série de mudanças se eu não tive treino. Mas a gente precisa de tempo, mas nós não temos esse tempo. Nós já temos o Flamengo agora, então a gente tem que reverter o quanto antes essa situação. Estamos todos incomodados. E a respeito do jogo, um jogo como um clássico, né? de muita luta, muita entrega. Principalmente o primeiro tempo mais equilibrado em termos de finalização, em termos de chance criada, pouca chance, né? Os 2 goleiros trabalharam muito pouco, um jogo muito lutado. Eu falei muito no controle emocional desse jogo e nós tivemos, né? A gente sabia que tudo estava envolvido nessa partida, o time competiu, o time lutou, né? Marcamos bem, né? Mas tivemos dificuldades também na parte de organização e também de finalização, nós sabemos disso. No começo do ano passado também vinha sofrendo e ia lá e vencia, né, por 1-0, 2-0. E acho que a gente voltou, acho que a cara do Corinthians, acho que essa luta que a gente vai voltar de novo, a se concentrar aqui, né, para nesses jogos decisivos que a gente tem. Como eu disse, acho que a gente tem que se concentrar, tem que se focar nesses jogos que são decisões para nós, e eu acho que essa melhora no sistema defensivo vai melhorar muito para que a gente possa dar sequência e conseguir os resultados que a gente almeja. Lutamos, tentamos, mas não conseguimos os resultados que nós queríamos, mas tem que continuar trabalhando. Agora temos uma Copa do Brasil, que é um campeonato que a gente deixa em pausa brasileiro, mas depois nós temos 2 jogos em casa, e onde esses 2 jogos, independente contra quem jogar, nós temos que buscar os 6 pontos. Bem, sobre o jogo, eu acho que o resultado no final veio premiar a equipe que mais tentou fazer o gol, que mais queria fazer esse gol, já que parece-me que o Corinthians tem uma proposta um pouco diferente.
também queria fazer o gol, é natural, mas um pouco mais fechado. O Palmeiras tem que jogar futebol. O Palmeiras não tem que brigar com o Corinthians. O Palmeiras tem que jogar futebol. Jogando futebol, com a qualidade que tem, ele tem que emparelhar, equilibrar com a vontade do Corinthians, mas jogar futebol, não entrar em confusão, não brigar. E provavelmente hoje, em muitas situações, a gente puxou o freio de mão um pouquinho para não brigar e tentou jogar um pouco mais. A vitória do número 200, claro que é importante para mim, importante para o Palmeiras, mas mais importante é a vitória no jogo de hoje para nós ficarmos naquele grupo que ainda busca o campeonato. Terceira vez que estou no Palmeiras e eu me sinto, embora do Sul, eu me sinto palmeirense pelo trabalho e pelo coração. Então, eles me receberam como sendo uma pessoa da casa. Só pra gente não deixar sem resposta, Garrafa só não dá pra todo mundo, porque... Na sua opinião, foi a melhor contratação? Foi correta? O Corinthians, no meu entendimento, tem a Copa do Brasil para disputar. Eu gostaria muito de ver o Luxemburgo, mas com o Andrés a gente sabe que isso é praticamente impossível. Eu preferi o Luxemburgo no lugar do Jair, nada contra o Jair, acho que ele tem um perfil, como disse o doutor, mas eu traria o Luxemburgo, um cara mais experiente para esse momento, que o elenco é um pouco mais fraco. O Corinthians joga em Flamengo pela Copa do Brasil, mas domingo tem um filezinho aí, tem o Sport em casa. Dá pra jogar, dá pra ganhar. No Corinthians não há filé, Flávio Prado, por gentileza. Porque os times... porque o nível tá baixo. Então tá tudo muito parecido. O líder empatar com o Paraná, que é o último, é normal. Mas isso é ruim. Sim. Porque quando o Palmeiras, que ano? 95, né? 96. 6 pontos da zona de rebaixamento. Esse aí não jogava com o time de baixo. Não tomava totó de time lá de baixo. Era goleada, no máximo ganhava de 2 gols de diferença e tal. Quando o primeiro é muito parecido com o último, a coisa tá 6 pontos do Z4, só para ilustrar. Então, porque aí o Garrafa mostra claramente que é nivelado por baixo. Não é que o Paraná, quando ele empatou com o São Paulo, engrossou para o Internacional, para falar dos 2 primeiros. Ele engrossou pra caramba com o São Paulo e engrossou com o Internacional. Ceará. Não é que o Paraná está num nível bom. Não. Os outros é que são os líderes e estamos muito próximos dele. Isso é que é complicado. Isso aí é que preocupa. Já que estamos falando de São Paulo, vamos ver já estão prontos os gols do Santos, João? Se tiver? Então, vamos ver os gols do Santos, que jogou agora há pouco, que ganhou do Paraná por 2-0. 2 gols do Gabriel, que voltou a ser Gabigol. O Santos, Vanderlei falou, lembrou, passou o Corinthians, né? Olha aí, cruzamento. E o Gabriel fez o gol na sobra. 1-0 pro Santos. É artilheiro do brasileiro ou Vanderlei? O Gabigol? Passou o Pedro, né? Passou o Pedro, tá machucado, né? Que ele fez 3 no outro jogo? Passou em 2 gols. Olha lá, cruzou e aí de novo o gol do Gabriel. O Gabriel é finalizador, né? Quando ele tem que voltar para arrumar, para ajudar, ferrou. Ele é finalizador. E para finalizar, ele finaliza. Com o Cuca tá jogando. Com o Jair estava com dificuldade. Mas ali ele voltou a jogar centralizado, né? Mas tinha vários jogadores machucados. Ele agora começou, a coisa foi se assentando. Reforços que chegaram. O Jair, eu falei no Gazeta Esportivo que se fosse em Portugal a gente ia tirar sarro. O Corinthians manda embora o técnico com 46% de aproveitamento e contrata um que teve 44%. Só que, a bem da verdade, o Jair não teve tempo de aproveitar os reforços. Ele pegou jogadores importantes machucados. Ele pegou a transição do Lucas Lima, Ricardo Oliveira. Isso. Olha os jogadores que ele perdeu. A contusão do outro jogador do menino, do André. O Bruno Henrique, que teve um problema sério. Ou seja, não deram jeito para ele trabalhar. Agora o Cuca ajeitou o time. Então, quando ele começou a trabalhar, esse pessoal estava chegando e o Cuca deu uma ajeitada, teve um material humano melhor. E aquela coisa que vocês falaram, mas tempo de respaldo e tal. Mas foi covardia o que foi feito com ele. Foi covardião. Então vamos ver, vamos deixar, se ele trabalhar, tiver tempo para trabalhar no Corinthians, aí vamos ver o que ele pode fazer. Porque ele fez um ótimo trabalho no Botafogo, que convenhamos, não tem o melhor material humano do mundo, né? Muito pelo contrário. Vamos ver então São Paulo e Bahia, falando em aperto, em sufoco. São Paulo ganhou do Bahia ontem e ficou líder. Hoje o Internacional ganhou do Grêmio e o São Paulo voltou para o 2º lugar. Vamos ver São Paulo e Bahia. Não lota, mas enche bem. 43 mil pessoas no Morumbi. Torcedor ainda empolgado, querendo recuperar a liderança do campeonato, mesmo que momentaneamente. Diego Aguirre cumprimenta o treinador adversário. Apertar a mão do juiz, prof,
Só se o apito não for polêmico dessa vez, hein? O goiano André Luiz de Freitas Castro está em foco, após reclamações do tricolor paulista. Não aconteceu nenhuma coisa que me lembre que incidiu no resultado, como falei no jogo passado, falei somente do pênalti claro a nosso favor. A partida mal começa, técnico, comissão, jogadores partem para cima do Bandeira e do árbitro. Falta só para eles? Cartão só para nós? Olha a paranoia, vamos jogar bola, São Paulo. Chapa, Nenê, chapa. Com a direitinha complica, né? Até para subir no busão. De falta em falta, o dono da casa tenta pressionar o Bahia, que se fecha direitinho e parte com perigo no contra-ataque. Ah, se o Gilberto não tá na banheira, lei do ex. Em posição legal, Edmar e Diego Souza testam errado. A seguir, o pivôzão mata bonito e manda a bomba. No retorno do intervalo, Diego Aguirre, que não mexe no time, aplica a tática da política de boa vizinhança com um dos caras do apito. Diego, o Souza, continua lutando pelo alto, quebrando a cabeça para finalmente balançar a rede. É o que quer também o Bahia. No risco calculado em busca dos 3 pontos, Aguirre troca 2 de uma vez. Trellis e Lisiero nos lugares de Regis e Everton Felipe. Dedo do técnico. O gol sai logo depois das mudanças. Nenê, Diego Souza, Barbante. O Clube da Fé cria novas oportunidades. Para ampliar, pênalti no Nenê? Não força, fala sério. E nos minutos finais a bola não sai lá daquele cantinho. O São Paulo enrola, cozinha, se mata de vontade, segura como pode e garante a vitória magra, muito valiosa na briga pelo título do Brasileirão. Para nós era importantíssimo ganhar hoje, independentemente se jogávamos bem ou não. Era momento de demostrar que São Paulo está para brigar por todo y los jugadores dieron el máximo. E Diego Aguirre trata de entrar em cena para proteger aquele que defende o patrimônio do São Paulo, o goleiro Sidão, que no sábado à noite não foi vazado. Talvez a torcida no gosta de un jugador o de otro, mas eles están dando todos a vida y entonces yo quiero pedir que transmitan confianza, que estamos todos juntos con el mismo objetivo y seja Sidão o quien seja, os jogadores que entran no campo son os que eu acho melhor para vencer o jogo. Legal, o Miller já vai falar de São Paulo, todos nós, né? Até porque tem um lance aí que o Bahia reclamou muito. E vamos ver se foi ou não foi o pênalti que o Bahia reclama. E aí, Miller, e o São Paulo ontem? Flavito, o tricolor hoje com muita dificuldade, é bem fato, e venceu. E o Cuca, ele deu uma declaração outro dia dizendo assim, olha, o que interessava era a vitória, para dar um alívio, mais confiança, e agora sim a gente vai respirar para a próxima partida, poder jogar melhor e vencer. Então o São Paulo hoje não fez uma grande partida, assim como não fez contra o Fluminense, no Morumbi mesmo, né? Quando saiu o gol, o São Paulo foi a torcida extravasou, não poderia ser diferente, né? Mas os 3 pontos eram essenciais, até porque o Inter venceu o Grêmio 1-0, né? E está na frente no saldo de gols, mas o São Paulo, essa vitória foi essencial, porque perder pontos dentro de casa, Flavito, aí título pode esquecer. Então o São Paulo até o final do campeonato contra o Inter, contra o Palmeiras, contra o Flamengo e um pouco o Grêmio, até porque o Grêmio gosta mais da Libertadores, são essas equipes aí que uma dessas equipes vencerá o título. Eu espero que seja o meu tricolor. São Paulo vai jogar em Santos no domingo. É o clássico final de semana, né? É isso, né? É Vila Belmiro, joga contra o Santos. Final de semana. Se você analisar os adversários diretos,
o São Paulo tem o maior pepino pela frente, que é o Santos, né? Claro, jogar na Vila não é fácil. Se for assim, Vanderlei, o jogo com o Internacional será em Internacional. Lá na frente, eu não sei, mas o jogo do São Paulo com o Internacional será o confronto, é lá. será o confronto. Mas olha, o Internacional, já que você está falando, pega a Chapecoense. E o Palmeiras pega o Bahia. O Inter vai para Chapecó e o Palmeiras vai para Salvador. Tá certo? Sim. Mas se você analisar os três adversários, São Paulo. o pepino é do São Paulo. Sim. São Paulo vai jogar na Vila Belmiro contra o Santos, que está numa fase aí de... Tá em ascensão, tá em ascensão. É clássico, tem rivalidade, tem uma série de coisas. Tá certo. Então o São Paulo, isso que o Miller falou, que foi importante ganhar esse jogo dentro de casa, fundamental, porque se o São Paulo ganhar aquela conta que já se fez aqui, 10 jogos, ele tem 10 jogos dentro de casa. Né? Se ele ganhasse só os de casa, 30 pontos, ele seria campeão. Já não aconteceu isso. Então ele vai precisar recuperar isso fora de casa. E no aspecto emocional, Flávio, o São Paulo, por exemplo, se tropeçasse contra o Bahia, o Inter ganhou do seu rival, o Grêmio. Não é? Então, ou seja, o Inter abriria uma vantagem e o São Paulo teria perdido essa igualdade para o Bahia em casa. O time inferior, no jogo mais fácil. O jogo mais fácil. Moralmente também ia dar uma baixada. Agora, eu queria que vocês vissem esse lance que o Bahia reclama do Anderson Martins. O Anderson Martins, a bola vem e ela bate na mão dele, ou ele meteu a mão, ou não sei o que. Isso que eu quero que vocês prestem bem atenção, porque o Bahia ficou alucinado. Aliás, muito bem armadinho o time do Anderson Moreira. Claro que defensivamente, todos são armados defensivamente. Esse lance aí, ó. Vamos ver uma visão melhor. Vamos ver de novo o lance. Vamos lá, ó, atenção. E aí, bateu no braço dele. Foi pênalti. Sérgio Soares? Não, eu não achei que bateu no braço. Estava vendo o jogo ontem, né? E a imagem você acha que não bateu no braço? Não bateu, pegou no peito dele. Fiquei com essa impressão também. Olha lá, pega no peito dele. Fiquei com a impressão. Até porque o braço dele tá para trás, né? O braço direito dele tá para trás. Não, eu estava vendo o jogo ontem e não foi pênalti, não. Alguém discorda disso? E ele ainda puxa o braço. Olha lá, o braço dele trás tá ainda. olha lá, o braço dele tá para trás. Tem razão, tá bom. Porque se batesse na mão, o São Paulo reclamou pra caramba o jogo com o Atlético Mineiro, devia, por coerência, achar que foi pênalti também. Verdade. Bater na mão por bater na mão, se é pra marcar tudo que tá na área, se é que nem lá no meu jogo da aclimação, você chuta a bola na mão do cara e faz pênalti, aí tudo bem. Entendeu? Lá o árbitro é seu. Sou eu mesmo. Então eu falo, chuta a bola na mão que tá ruim a coisa. Se é isso que estão querendo fazer, a bola lá do Atlético, as bolas bateram nos braços dos jogadores. Que esquerdo bateu na mão. Tá, se bateu é pra marcar, então tinha que marcar. Lá em Atlético foi pênalti, claro. Eu achei que bateu na mão. Pra mim foi. Se bateu, não foi pênalti. O braço porque o cara cabeceou, bateu no outro. Corinthians e Atlético Mineiro pegou do braço do Gabriel, não foi pênalti. Então, os caras dão. E aí eu já vou buscar. Mas a regra fala, se bater não é pênalti, tem que ter intenção. Então, se é pra marcar tudo que bateu, então aí tinha que marcar também. Mas se foi o... Quem quer que marque tudo, bateu, é o Vampeta. O Vampeta bateu, é outra conversa. Quando eu tô no comando dos pênaltis, bateu no braço do adversário, pênalti. Por isso que você teve... Eu não vou nunca mais nesse jogo, que você inverteu um pênalti, foi lá e mandou dar no outro gol. Quer dizer, é esculhambação. Quer dizer, verdade. É o dono da bola. É complicado, jogar lá é complicado. Lá é muito complicado. Parei também. Não dá. A gente joga, mas vai já com o nariz torcido. Eu queria só dizer o seguinte, foi pênalti lá em Belo Horizonte, na minha opinião, e esse não foi. São coisas diferentes. Aquele estava assim. Esse não estava. Então, a bem da verdade, o cara tem 2 metros de altura e abre o braço desse tamanho, lá em Belo Horizonte, não tem por que não marcar o pênalti. Foi tudo rebatido. Bateu aqui, bateu lá e tal. Pareceu jogada de vôlei. Isso em vôlei é diferente. Você tem que ser rápido para ter intenção. Se você bateu... Bom, Fabio, eu acho que o São Paulo precisa jogar mais. Jogar mais, né? Também acho. Para ser campeão... Está muito no limite, né? Isso. O São Paulo estava há 5 rodadas atrás, jogando do primeiro e segundo tempo, uma regularidade muito boa, e fora de casa vencendo. Saiu o Everton. Isso. De quatro rodadas para cá, sente muita falta do Everton. Sim, muito. Entendeu? E o time, como eu sempre digo, na dinâmica de jogo, tem caído bastante, mais tecnicamente. Ansioso. Palmeiras no retrovisor, 3 pontos. Palmeiras no retrovisor, que não é mole, não é mole. Gente, eu vou mostrar agora uma mulher linda. Michele Janela, não é você. Não sou eu. É tão linda quanto, mas não é você. Ela é maravilhosa, essa mulher. Gente, ela não é linda, ela é colinda. Ela é super linda. Olha aqui.
A TV Gazeta não é fácil, gente. A nossa Fundação Casper Libero, ela faz coisas maravilhosas. Eu fico emocionado. Olha, a estratégia da casa é maravilhosa. A equipe da Gazeta, Gazeta Net, nossa Gazeta Esportiva, nosso site, toda a nossa equipe jornalística, jornalismo esportivo, o site, o jornalismo. Foi a Croácia para conversar com a dona Colinda. Aquela presidenta que na final da Copa fez um sucesso, lembra disso? Não tem nenhum tipo de declaração. Bom, ela fez chamada para o Gazeta Esportivo. Única emissora no Brasil que conseguiu essa entrevista com ela. Tinham mais de 75 pedidos internacionais de entrevista e eles atenderam a gente. E, em respeito à Fundação Casper Libero, isso foi muito legal. Não, só que é o seguinte, você vai achar que foi uma coisa... Vejam a intimidade. O Gavini, no final, já chamava ela de lindinha. Um negócio impressionante, cara. Terminou, falou Chalcô. Pediu o zap dela, Flávio. Impressionante, cara. Vejam que coisa linda, que maravilha. Estou arrepiado, realmente arrepiante, muito legal. O que pensa aquela linda mulher que preside a Croácia? Vamos ver. Não parecia ser o time que 24 horas antes tinha perdido a final. Uma multidão recebeu a seleção da Croácia, vice-campeã do mundo em Zagreb, como se ela tivesse ganhado a Copa. Dosta toga se mislim promijenilo i ljudi su počeli vjerovati. Sjećam se kad smo bili na busu od aerodroma do ovog trga, ljudi su plakali, bili su na koljenama, govorili da nam veliko hvala. Mislim da smo donijeli veliku sreću, smo donijeli našem narodu i ko neku svjetlost, ajmo reći, tako da... A što se tiče dočeka, putovali smo nekih 8 sati, to je bilo neponovljivo, iako je meni to brzo prošlo zbog adrenalina. Foi o reconhecimento da população ao feito alcançado pelo pequeno país, que nasceu da guerra há apenas 27 anos e tem pouco mais de 4 milhões de habitantes, aproximadamente 1/3 do número de pessoas que vive só na cidade de São Paulo. E olha que não foi a primeira vez. Em 1998, a Croácia também quase chegou lá. Ficou em 3º lugar, mas a festa foi incomparável com a feita 20 anos depois. Em 98 foi da mesma maneira, da mesma forma? Diría yo como 10% de aquello, porque 10%, porque hoy en el mundo de televisión, el mundo de radio, el mundo de publicidad, de social media, de teléfonos inteligentes, que todo el mundo ya se calentó más que en aquella época. Pero orgulloso, contento de ver más de medio millón croatas en la calle y sin ningún incidente desde el primer momento cuando aterrizamos. Por essas e outras, a TV Gazeta decidiu lançar o especial O Outro Lado da Bola, Missão Croácia, para desvendar os mistérios e segredos do país. Nossa equipe de reportagem percorreu as principais cidades e trouxe na bagagem muitas histórias. Esteve em Zagreb e Split para mostrar os maiores clubes do país. Conhecemos os brasileiros Eber e Jairo, que atuam na Liga Croata. Entrevistamos o herói nacional Davor Šuker, artilheiro em 1998 e presidente da federação em 2018. E também fomos a Zadar, revelar a sofrida história da família Modric durante a guerra. Mas a missão mais importante era conseguir uma entrevista com a presidente Kolinda Grabar-Kitarović. Por isso, estamos aqui de um jeito que você não está acostumado a ver. De terno, gravata, tá vendo aquela cadeira ali? É onde daqui a pouco ela vai sentar. Quando ela chegou, sobrou simpatia. Ela encantou do mesmo jeito que fez durante a Copa do Mundo. Assim que tomou seu lugar, antes da gravação começar para valer, recebeu um presente especial. Uma camisa número 10 da seleção brasileira com o nome Colinda gravado nas costas. Oh, it's your national dress? Wonderful. Oh, great. It's the right forward that I used to play when I was a girl. I used to play center forward and right forward. Colinda and Neymar. Yes. Wonderful. See your name? Yes. Great. Thank you. That is so kind of you.
such a wonderful surprise. Na entrevista, ela falou de tudo um pouco. Da Copa do Mundo, da paixão por esportes, da carreira política, do papel da mulher na sociedade e muito mais. Mas, para saber os detalhes, você vai ter que esperar um pouco. O especial O Outro Lado da Bola, Missão Croácia, vai ao ar entre os dias 17 e 21 de setembro, no Gazeta Esportiva. Você não pode perder. Não perca o especial do Gazeta Esportiva sobre a Croácia. Que demais! Pessoal mais da antiga, vocês lembram da garota propaganda? Eu adoro isso. Sabe quem é a garota propaganda do Gazeta Esportivo? Só pra falar isso pra vocês. Eu perdi entendeu? meu posto. Só isso, entendeu? É a Colinda não, agora. ela só te anuncia. Ah, tá bom. É diferente. Bom, Lá vocês vão ver ela falando com Michele, Janela e Celso Cardoso. Ela fala alguma coisa de casal também. Mas não sei o que fala é. nada de Ela casal. falou. Não, falou, mas aí eu não vou entrar nesses detalhes. Mas muito legal, ela deu uma entrevista pra gente, e a equipe dela foi muito atenciosa, sabe? Todos os preparativos antes da viagem também. Foi muito bacana esse trabalho que o site gazetesportiva.com fez com o nosso departamento de esportes da TV Gazeta. Muito legal. Porque todo mundo falou, é impossível, é impossível, é impossível. Vamos tentar? O impossível não existe. Não existe. Existe acomodação. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. E nós fizemos. Aí. Michele, vamos pras fotos, vamos falar com aqueles que achavam que era impossível aparecer na TV? Vamos, e tem que falar também do Troféu Mesa Redonda, né, João Batista? A gente não pode esquecer de falar do Troféu Mesa Redonda. Estão abertas as votações. Já posso falar, João, do troféu já fala, também? Isso mesmo, boa. Então já vou falar do Troféu Mesa Redonda. Tá estão abertas as votações. Você entra no site troféumesarredonda.com.br. Aliás, eu estou aqui no site. O site está super legal, porque você coloca assim, Campeonato Brasileiro 2018, vote agora. Aí você clica e aí você vai escolhendo por posição, já tem todos os nomezinhos, está super fácil. Então você seleciona a posição, o time, o jogador e vai montando o time do Campeonato Brasileiro, porque quem faz a festa do Troféu Mesa Redonda é você. Então entre lá, troféumesarredonda.com.br e participe da votação, beleza? E a Lux Color está com a gente no Troféu Mesa Redonda deste ano, fazendo uma festa maravilhosa para você, para mim. 15 anos. Estaremos debutando. Caramba, passou rápido, hein, Fábio? Muito 15 legal. anos, ninguém fala, né? Muitos outros 15 virão. Oh, com certeza. Nossa, já pensou? De bengala quase eu vou estar lá. Bom, mas não, eu não. Você vai de bengala. Eu não vou estar de bengala, não, porque eu tô fazendo pilates. Depende, com quantos anos? 50 anos? Eu, daqui 15 anos, vou estar com 30. 15, já tô falando 50. 50 eu vou com a bengalinha. Você vai estar muito gato, legal. Nós não tivemos um maravilhoso... como? Nós não tivemos... Igual a Colinda. Aí eu vou estar igual a Colinda. Nós não tivemos um maravilhoso jornalista com mais tempo de tempo de trabalho, o nosso querido... Nossa... De onde? Daqui da Gazeta, Solange Bibas? Não, que escrevia, Casper Nicolini. Líbero. Nosso querido Nicolini. Henrique Nicolini. Trabalhou até 92 anos. Sim. Mais de 50 anos de atividade espetacular. Ah, faleceu ano passado. O nosso projeto é bater o recorde do querido Nicolini. A Que gente ele vai. nos inspire. Nós Que ele estamos nos bem. inspire, né, Madalena? Estamos bem e tem o Trabalhando Botox. até os 92 anos com uma lucidez absoluta, dando aula pra gente aqui. Uma coisa espetacular. Escrevendo no blog aqui e tudo Vamos mais. lá. Bom, então agora é o seguinte, olha, vamos lá para as pessoas que estão participando, que mandaram mensagens aqui. A Giovana Pinheiro mandou para mim, todo mundo participando. Olha lá, as fotos. Os palmeirenses Reginaldo, Elinho, William e Jorginho aqui de São Paulo. Felizes da vida, né? O palmeirense feliz da vida Gabriel Nunes Matos, de Santo André. Valeu! Os São Paulinos Emerson, a esposa Luciana, a filha Laís, sogra Isilda, lá da freguesia do Ó. Isso aí, tem que tratar bem a sogra. O corintiano Marcelo e a esposa Lucimara, ao lado do ídolo do timão Marcelinho Carioca, são de São Bernardo do Campo. Grande Marcelinho, beijo. Os gremistas Evanildo e a filha Eduarda, de São Paulo. E agora, para encerrar, ela maravilhosa, Carol Tassinari, torcedora do Grêmio, musa do time. Entrou lá no site do Grêmio, arrasou e ela é minha prima. Não é linda demais? Beijo, Carol. Mua, orgulho. Não é a filha do Renato, não. Não, ela é mais bonita do que a Carol Portaluppi. É verdade. Falar nisso, vamos para os gols da rodada, vamos ver se eu não... Isso é sempre uma surpresinha também para aí. Vamos ver se tem o gol do Edenilson que trouxe de volta o Inter para a liderança. Mas tem outros gols, vamos lá. O Flamengo voltou a vencer no Brasileirão ao bater a Chapecoense. Aos 43 do primeiro tempo, René chutou o colocado de fora da área e fez 1-0. Na segunda etapa, Diego, de pênalti, fechou a contagem no Maracanã, 2-0.
No Beira-Rio, o clássico Grenal teve apenas um gol. Aos 13 do segundo tempo, Edenilson, livre de marcação, recebeu na área e estufou as redes. Com o resultado, o Inter voltou à liderança do Brasileirão. E no clássico carioca entre Fluminense e Botafogo, melhor para o Fluminense. No comecinho da partida, após cobrança de escanteio, o zagueiro Digão apareceu no meio da área para fazer o único gol da partida. Flu 1, Bota 0. Gente, eu vou chamar um intervalo rapidinho, mas todo mundo tem uma história, né, de vida, histórias legais. O doutor Joaquim virou médico de uma maneira muito bacana, contou no livro dele. Mas vocês viram a história do Odair Hellmann, técnico do Inter? Nossa, a gente não torce para nada, a gente deixa a coisa rolar, mas é uma entrevista fantástica. Tomara que ele venha aqui no nosso programa, se vier no Troféu Mesa Redonda, é linda a história dele, muito legal. Intervalinho, a gente volta já com mais Mesa Redonda. A seleção brasileira retomou as atividades e joga na terça-feira contra El Salvador. Você ganha um doce se você ficar acordado para ver esse jogo. Mas, enfim, você que não sabe, você nem sabia que a seleção jogou, né? Mas ela jogou, pessoal, contra os Estados Unidos. A seleção brasileira iniciou bem um novo ciclo. Logo aos 10 minutos de partida, Douglas Costa arrancou pela direita e cruzou na medida para Roberto Firmino abrir o placar contra os Estados Unidos. 1-0 e primeiro gol brasileiro pós-Copa do Mundo. A seleção norte-americana tentou responder com McKennie, mas Alisson impediu o empate. Aos 41 do primeiro tempo, Fabinho foi derrubado dentro da área. Pênalti. O capitão Neymar cobrou com tranquilidade e fez 2-0 Brasil. No segundo tempo, Neymar quase marcou o segundo dele na partida, mas Miazga salvou os americanos em cima da linha. Os donos da casa tentaram diminuir. McKennie quase marcou após cobrança de falta, mas faltou pontaria. E Trapp arriscou de longe e obrigou Alisson a fazer boa defesa. Mas ficou nisso, Brasil 2, Estados Unidos 0. Tá bom. Então o Brasil joga na terça-feira contra El Salvador. Doutor Joaquim, tinha que voltar mesmo ou era melhor deixar para o ano que vem? A seleção brasileira. Não, jogar daqui 1 ano e meio, 2 anos. Até a Copa América, né? Mas não dá, né? É esquisito isso. Não, né? Esses jogos são muito chatos. São mesmo. É o famoso paparique, né? E contra ninguém, né? Ninguém. Sub-23. E prejudicando as finais da Copa do Brasil, né? E na Europa eles criaram aquela Liga das Nações, que aí pelo menos é jogo legal. Porque tem esquema da FIFA, de ter que botar patrocínio, aquela coisa que a gente já sabe. Então pelo menos eles encaixaram jogos contra... Então você teve aí uma França e Holanda, né? Você teve uma Inglaterra e Espanha, né, Sérgio? Pelo menos você tem um jogo mais... Em outubro você vai ter Brasil e Argentina, né? Eu fui em vários jogos de seleção amistosos, né? Eu ia como médico. É um passeio, viu? É, né? O pessoal vai na jogador. Vai com a relação de compras, né, doutor? Relação. Beleza, doutor. Compra para os filhos. Merece. Eu já reparei que eles não fazem no Gabão, né? Não, é sempre, né? Acho que dá Nós tempo jogamos em Washington. Sim? Contra o Equador. Acho que o Brasil ganhou de 6-0 ou 7-0. Agora será contra o Equador foi com um time praticamente reserva, né? E a seleção foi com Ronaldo, Rivaldo. Reserva do Equador também é sacanagem, né? Reserva do Equador. Pô, pelo amor de Deus, né? Dá tempo de mostrar a classificação como ficou? Vamos lá. Manda bala, solta. Ih, caramba, aqui eu não vou conseguir ver, não. Primeiro Michele, lugar, vai você aí, vai. Internacional em primeiro lugar com 49 pontos, seguido pelo São Paulo também 49, Palmeiras em terceiro com 46, Flamengo em quarto, 44. O Grêmio está na quinta posição, 41 pontos. Atlético Mineiro em sexto com 38. Cruzeiro, sétimo lugar com 33. Santos, 31. Fluminense também 31. Aí na 10ª colocação está o Corinthians com 30 pontos. Complicado aí para a Libertadores, né, o Corinthians. O que mais? Cadê o resto, João Batista? Só você que tem que mudar. América Mineiro aí com 30, Vitória 29, Bahia na 13ª colocação 28, Atlético Paranaense 27, Botafogo 15º colocado 26, Vasco 24, aí zona de rebaixamento, Sport com 24, Ceará também, 19º lugar Chapecoense 22 e o Paraná Lanterninha 16 pontos. Acho que o Vasco
Vasco não vai perder essa boquinha. Botafogo ou o Vasco, dos dois cai. Ou talvez os dois, eles merecem, eles têm nível para isso. Sérgio Soares, um abraço, doutor Joaquim Grava, muito obrigado. Boa noite, Vanderlei, boa noite, Milha, boa noite, Garrafa. A camisa do Palmeiras ganhou o Moacir dos Santos e Roberto Rodrigues a do Corinthians. Boa, obrigado. Um abraço, tchau.